Não vou mentir, tem muita gente que faz medicina pelo dinheiro. A gente não pode mentir, porque é um fato que as pessoas falam que é não existe isso, quem faz medicina ama. Quando você entra na medicina, você vê. Meus queridos e queridas, pra vocês que me conhecem, sou Bruno Baroni, pra vocês que me conhecem também. O plantão acaba às 7 da noite. Chegou uma cirurgia horrorosa, 6:30 da tarde. Você não vai embora às 7, você não vai abrir o paciente e ir embora às 7. Pô, bateu no horário, querido. Meu amor, desculpa, paciente, vou deixar com sua barriga aberta, vou embora. Não é assim que funciona. Por que tem essa discrepância, esse funil tão grande de tanta gente querendo se especializar, pouca vaga de residência e uma necessidade gigantesca de médica no país, assim? Por quê, né? Por que, Brasil? Por que muda, Brasil? Tanto que as pessoas assustam que eu sou médico, né? Falam assim, gente, mas como assim ele é médico? Tá rindo, fazendo piada. Eu entrei na internet querendo tirar isso, porque eu sabia dessa imagem, essa reputação que o médico tinha. Mostra pras pessoas que o médico também pode ser uma pessoa normal, entendeu? Tem muita treta de médico com convênio do outro lado, né? Cara, qual que é a realidade do convênio? O convênio paga muito mal o médico. Aí o paciente, ele é tratado em 5 minutos, 10 minutos de consulta e fica bravo com o médico que ele nem olhou na cara do paciente. Não dá pra você atender alguém em 10 minutos, 5 minutos. Mas o plano quer que te faça isso. Se você não atender nesse tempo, você está demitido. Hoje tem uma epidemia de jovem usando Tadala. Quando sai pro rolê, enche a cara, usa droga, tudo mais. Óbvio que quando ele pegar a menininha ali no rolê, cara, tá derretido. Não vai subir infarto. Ali nem que ele quiser. Aí vai aumenta o número de infarto em pacientes jovens. Aí o que acontece? A culpa é da vacina. Ai, gente, eu juro! Eu odeio isso! É o ciclo que não tem fim de desinformação e fake news, né? Seja bem-vindo a mais um episódio do Edson Castro Show, podcast do seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui com o Bruno Baroni, que é formado na Faculdade de Medicina de Valença, fez pós-graduação em dermatologia clínica e estética, atuou na frente do Covid-19 e hoje atua como humorista e criador de conteúdo. E também tem o espetáculo Eu Também Sou Médico, onde fala um pouco da rotina de influenciador digital e médico. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre medicina. O maravilhoso do Bruno, tudo bem? Cara, maluco, né? Parece que nem é de verdade. Tipo assim, médico, formado, pós-graduação em dermatologia, agora tem um espetáculo e é comediante. Tipo, nada a ver. Você só vai entrar nesse vídeo e vai achar assim, gente, ele tá falando alguma coisa certa, será? Eu já preciso pedir desculpa. Porque eu conheci o Bruno de uma maneira muito inusitada. Que a gente tava fazendo uma live seriona, você viu, né? Cara, eu amei, mas é um tipo do tema que eu mais gosto de falar no YouTube. Não, e era um papo serião, assim. Eu falei, não, eu precisava trazer um médico pra trocar ideia. Alguém falou assim, não, você precisa trazer o Bruno Baroni. Aí... Eu falei, tá, vou ver quem é, né? Tava na live. Aí isso tudo na live, isso tudo acontecendo na live. Aí eu cliquei, o primeiro vídeo era, sei lá, o Bruno em Orlando. Eu falei, não é esse. Não. Aí eu postei pro lado, era o Bruno, sei lá, fazendo desafio. E eu no meio dos Estados Unidos, os vídeos todos lá em Orlando, na Disney, eu com Mickey, com a orelha de Mickey. Eu vi uns 3 vídeos e falei, não, gente, o cara é comediante, o cara não é médico. O cara bota a peruca na internet. Aí foi maravilhoso que acho que eu rolei mais um pouquinho. A próxima coisa que eu cliquei era o cartaz da sua peça, que é Eu Também Sou Médico. Será que ele é médico? Aí ele abre o post. Eu também sou médico. Aí ele... Eu acho que não é médico. Aí eu peço desculpas aí. Inclusive descobri que minha madrasta, que é minha mãe, né? E minha irmã são muito suas fãs. Ah, cara, um abraço. Como é que elas chamam? Giovana e Luciano. Giovana e Luciana? É, isso mesmo. Nossa, dá pra fazer uma dupla sertaneja. Dá mesmo, pô. Isso Giovana e Luciano, um beijo. Deviam estar aqui, que ele fez até um bolo pra mim, sabia? Pô, se pedir pra Luciana, ela faz, de tá? milho. Tô brincando. Se pedir bolo pra Luciana, ela faz, tá? Ai, cara, que sensacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre medicina, sobre o universo dos médicos aqui com o Bruno. Mas antes quero dar os recados paroquiais aqui pra vocês. Antes de começar essa live aqui, deixa o seu like aqui de confiança pra gente. Se você não gostar do conteúdo, se você odiar tudo que acontecer aqui nas próximas horas, você pode retirar o seu like, pode vir me xingar pessoalmente, mas deixa o like aqui na confiança. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o botãozinho de se inscrever também. A gente tem uma série de conteúdos maneiros, uma série de entrevistas muito boas aqui sobre os mais diversos temas. Com certeza você vai gostar deles. Quero avisar também que nós temos um clube de membros do canal, onde a gente publica conteúdos exclusivos para membros. Inclusive, vamos ter conteúdo aqui com o Bruno. Então, por apenas R$5, menos do que uma coquinha gelada, você tem acesso a esses mais diversos conteúdos que são exclusivos. Eles não estão aqui no podcast, eles não vão pro canal de cortes, eles não vão pro Instagram, eles ficam apenas pro clube de membros. E é um conteúdo muito legal, acho que é uma das coisas que eu mais me orgulho de fazer aqui do canal, porque são sempre um conteúdo maneiro, a galera adora esse conteúdo, então dá uma olhadinha, tenta aí, cogite se tornar membro do nosso clube do canal. Por apenas R$5 você consegue assistir esse conteúdo exclusivo. E também
Quero agradecer a todo mundo que ajuda a levantar esse podcast daqui, o maravilhoso Léo Sui, que monta toda a nossa estrutura aqui em casa, Débora, nossa produtora incrível, Thiago, Gabriel, nossos editores, Matheus, nosso social media, Letícia, que tá cuidando do nosso comercial, a Zorks, que cuida também de uma série de cortes nossos, Anderson, nosso capista, e toda a rapaziada que tá envolvida aqui na criação de conteúdo. Vocês acabam vendo uma pessoa só aqui na frente, acho que isso aqui é um esforço individual, mas tudo isso daqui acontece por causa de uma equipe gigantesca, talentosa e maravilhosa que traz o conteúdo pra vocês. Recados dados. Bora começar com o nosso papo aqui. Achei chique a introdução, sabia? Achei chique. Nossa, como que ele compartilha meio isso, cara? Nossa! E eu na peça esqueço de falar os agradecimentos no final, sabe? Porra, esqueci uma marca! Caramba! Lembrou de todo mundo, até do Anderson, cara. Sem o Anderson o bagulho não rodava, cara, você ficou isso no espelho, treinando esse texto? Não, porque eu sempre esqueço alguém. Não, eu devo ter esquecido alguém. Cara, que a gente grava toda semana, né? Chega uma hora que você já vai no automático, pô. Cara, Bruno, eu queria primeiro fazer uma pergunta pra você, assim, que ela é muito... É uma pergunta meio capciosa e tu pode me xingar depois, tá? Pode xingar, pode mandar que eu xingo. Às vezes eu xingo aqui na própria câmera que as pessoas gostam. Porque o que engaja é a briga, tô brincando. Medicina, eu acho que ela é conhecida... sempre foi uma profissão muito requisitada, desde que eu sou muito novo. Eu lembro de todo mundo falar, queria que meu filho fosse médico, fizesse medicina e tudo mais. Sempre teve muito esse glamour, teve um monte de coisa envolvida, mas medicina também ele é uma profissão muito desgastante, né? A gente sabe do estresse que tem, da responsabilidade que tem. Pós-Covid, a gente viu exatamente todo o corre que foi para os profissionais de medicina. A gente tem uma série de números que eu vou trazer aqui sobre algumas questões que a medicina está passando por um momento. Por que fazer medicina... Ou por que estudar medicina, ou por que trabalhar com medicina nos dias de hoje? Nossa, eu vou te ser sincero, medicina eu falo que é muito vocação, sabe? Antigamente era sobre vocação. Não vou mentir, tem muita gente que faz medicina pelo dinheiro. A gente não pode mentir, porque é um fato que as pessoas falam que não existe isso, quem faz medicina ama. Quando você entra na medicina, você vê. As pessoas, você consegue enxergar no primeiro período quem são as pessoas que entraram ali porque querem estar ali e quem tá ali pela questão financeira. Não podemos mentir que isso não existe. Mas eu sinto que é muito mais pela vocação e querer ajudar, sabe? Porque é tão desgastante que se você focar só pelo financeiro, você enlouquece lá na frente. Você pira, chega uma hora que não funciona mais. A pandemia mesmo mostrou que vários médicos, eles foram se deixando, largando o pronto-socorro, largando o pronto-atendimento, largando atividades que eles faziam antes, porque não aguentaram, né? Eles ficaram completamente sobrecarregados com o tamanho do trabalho, com o tamanho do desgaste que era da plantão. Hoje em dia, eu acho que tá muito mais por vocação do que antigamente que as pessoas faziam pelo financeiro, tá? Porque antigamente eu sinto que tinha essa divisão entre as pessoas que faziam porque gostavam e as pessoas que faziam pelo dinheiro. Hoje em dia eu acho que tá muito mais pela vocação. Porque você ter condições de pagar uma faculdade de 15 mil reais para você se formar e ganhar 15 mil reais... Claro que ainda é um salário acima de muitos salários. Eu tenho muito essa consciência do tipo, ainda é a faculdade o curso que mais paga depois que você se forma. Não tem. Existe alguma? Não existe. Você conhece não, hoje alguma? não. Não existe nenhuma que sai ganhando mais que 5 mil. Não existe. Porém, uma pessoa que entra pagando 15 mil, uma família que entra pagando 15 mil, é uma família que já tem uma condição alta. Uma pessoa saindo de uma faculdade ganhando 15 mil, sai de uma realidade que a família dela não é dessa realidade, né? Antigamente a faculdade era 4, 3 mil reais, que eram outras realidades de família, né? E tinha muito mais festa, era muito mais fácil. Não sei como é que tá a situação do ProUni hoje em dia, realmente eu não sei. Mas eu ainda acho que o pessoal atualmente, se entrar pensando no financeiro, vai entrar errado. E eu falo um pouco disso daí porque existe um descolamento. Sempre que eu falo de medicina no canal, sempre que eu falo de médico, e eu tenho proximidade com médicos, tenho uma madrasta médica, minha irmã é médica, eu sinto que tem quase que dois mundos, assim. Tem um pessoal que não é da medicina e o pessoal que é dentro da medicina, completamente, às vezes, separados. Existe uma visão, às vezes, um pouco negativa da figura do médico, né? Como aquele cara arrogante, o cara que atrasa pra consulta, o cara que não presta atenção em mim. Então existe também um nosso lado aqui do outro lado, né? Nós meros civis, que olha e fala assim, o cara foi fazer medicina, mas quando eu vou ali, não olha na minha cara, não me trata bem. Acaba tendo um pouco desse preconceito com a figura do médico, de certa forma também. Ainda mais porque o médico, ele ainda tá ele tá de jaleco. Ele já tem uma imagem de que
que impõe uma autoridade, e ele ainda tem uma mesa na sua frente que divide você dele. Então você já sente a distância pela mesa que tá no meio de vocês. Né? Então, assim, a gente já tem uma imagem do médico que está acima da gente. Eu sinto que atualmente, com a internet, com todas essas redes sociais, está começando a ter essa desconstrução da imagem de autoridade do médico e está mostrando que ele está muito mais ali para ajudar de uma forma para melhorar a sua saúde, para alavancar a sua saúde, do que essa autoridade. Mas eu sinto que essa ideia é um pouco mais antiga. Claro que existe ainda muito médico que tem uma imagem de autoridade, que a gente tem essa arrogância. Mas eu sinto que a internet está ajudando a desconstruir essa imagem, porque pelo menos eu entrei na internet querendo tirar isso, querendo melhorar essa imagem, porque eu sabia dessa imagem, essa reputação que o médico tinha. E eu falava assim, gente, eu mostrando um lado B da medicina, botando peruca na internet, mostrando quem sou eu realmente, minha personalidade, eu mostro para as pessoas que nós somos só pessoas normais, como todo mundo, com uma profissão comum que todo mundo tem. Entendeu? E eu queria mostrar esse lado na minha internet, mostrar a minha personalidade. Tanto que as pessoas assustam que eu sou médico, né? Falam assim, gente, mas como assim ele é médico? Tá rindo, fazendo piada. Gente, o que é isso? Ele num barzinho, nos stories, tomando um drink? O que é isso? Ele numa balada? Eu mostro para as pessoas que o médico também pode ser uma pessoa normal, entendeu? Porque ainda também tá muito na cabeça das pessoas que veem o médico de fora, né? Tinha uma questão de elitização também, tem né? a questão da elitização. Hoje em dia piorou ainda, né? Vamos conversar aqui no negócio da elitização, que o médico hoje em dia que tá formando é a pessoa que paga 15 mil na faculdade, né? Vamos conversar aqui. Porque pra mim eu ainda não aceito uma faculdade cobrar 15 mil reais. Mas qual que é? É um gatekeeping de medicina, cara, isso daí? Porque eu não consigo entender por que é tão caro assim. Cara, vou te ser muito sincero, eu tava falando num vídeo esses dias, até que ponto é sobre a inflação ou sobre a ganância do ser humano, né? Porque, assim, aumenta o valor da mensalidade, mas aumenta o salário do professor? Aumenta o salário do funcionário do hospital? Aumenta o salário do funcionário da faculdade? Então, por que tá aumentando o valor? Não faz o menor sentido, entendeu? Porque o salário de ninguém tá aumentando, mas o valor do povo que tá pagando tá aumentando. Claro que os insumos aumentaram, o medicamento aumentou. Tem muita faculdade que, pelo menos a minha faculdade que eu estudei, tinha um hospital escola que era SUS, mas a faculdade bancava certos cursos da faculdade, do hospital. E os custos dos hospitais aumentaram. Mas tem certas faculdades que eu olho que não tem um hospital escola, que não tem um ambulatório, que não tem uma infraestrutura mínima para poder receber um médico, um estudante, e cobrar 15 mil reais uma mensalidade não faz o menor sentido. Então é a que ponto que é a inflação ou é a ganância do ser humano querer mais dinheiro? Ou é uma coisa meio o ingresso da Fórmula 1, né? Tipo, Exato. A galera quer muito, a galera vai pagar caro, então, eu vou cobrar caro só pra botar na bio. Medicina. E falar sobre faculdade de medicina, como é que é a faculdade de medicina? Porque tem toda uma estrutura que ela é bem diferente do que é as outras faculdades, muito né? Diferente. Ela é dividida, eu sempre falo que a medicina ela é dividida em 3 partes, que ela é o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. Então elas são 6 anos, que é mais fácil de pensar. O último terço, né, da medicina, você pensando em 3, o último terço é o internato. Então 2 anos são o internato, seus últimos 2 anos são de tecnicamente estágio, né? Só que não é um estágio, é praticamente a faculdade. Uhum. Mas os primeiros 4 anos são aulas e aulas práticas e aulas teóricas, você indo para a faculdade normal. E aí os primeiros 2 anos são o ciclo básico, que você vai ter fisiologia, bioquímica, anatomia, que são as aulas básicas para você começar a entender sobre as matérias clínicas, né? Que é cardiologia, gastroenterologia, clínica, porque a gente tem essas partes na fisiologia. Passou dos primeiros 2 anos, nos 2 anos do meio da faculdade, que é o 3º e o 4º ano, você vai ter agora as aulas práticas com o paciente. Então, você vai ter agora as aulas da própria especialidade médica. Então, você vai começar a ter aula de gastro, você vai ter aula de cardio, você vai ter aula de reumato. Acabando todas as matérias de especialidade, fechou os 4 primeiros anos, aí você entra no internato. Então, o internato, que são os últimos 2 anos, você foca sempre em uma matéria. Então, você fica 2 meses em cada especialidade médica. Então, 2 meses em GO, 2 meses em pediatria, e isso até acabar a faculdade. Uhum. Né? Ou 3 meses, eu não sei. 3 ou 2 meses, depende da faculdade. E aí você fica 100% naquela matéria. Tanto que a gente fala que o internato ele é mais leve que os outros anos de faculdade. Não em questão de tempo, não em questão de
Ai, vou pouco pra faculdade. Não, mas é em questão de densidade de matéria, porque você vai focar sempre em uma especialidade no internato. Por exemplo, eu vou começar com ginecologia e obstetrícia no internato, vou ficar 3 meses em GO. É muito mais fácil você ficar 3 meses estudando só uma matéria do que você, um período de prova, estudar para 8 matérias Sim. diferentes, entendeu? Então você vai ficar 3 meses só indo no hospital para acompanhar a GO e estudar a GO. Então é uma coisa mais tranquila tecnicamente em questão de matéria. Porém, tempo não é, porque você vai dar plantão, você vai acompanhar ambulatório, você vai acompanhar tudo isso. E ainda estudar para residência, né? Então, aí, são as partes que eu quero dividir, inclusive. Então, assim, nos primeiros anos você tá estudando, já começa a mexer em corpo, já começa a ver coisa. Só na anatomia, porque a anatomia é considerado ciclo básico. Anatomia você mexe sim no cadáver, porém só na anatomia. O resto você vai ter só aulas mais básicas, por exemplo, bioquímica, que é biologia celular, você vai ter fisiologia, você vai ter anatomia, neuroanatomia. Então, matérias que vão te começar a iniciar a medicina, para você ter uma base, para você conseguir entender as aulas de especialidade. Como é que é? Eu sou muito curioso nisso daí, porque a minha faculdade era só letrinha em livrinho, né? Era Eu amo. Era só ler uns bagulhinhos ali, grifar meia dúzia de coisas e tava tudo bem. E dar um xalalá ali na prova. Mas medicina é uma parada, ao meu ver, que ela é muito dinâmica, né? Então, pô, se a gente for falar de genoma, se a gente for falar o que a gente vai descobrindo em 25 anos, em 10 anos, em 15 anos, é uma loucura. Como é que é essa coisa de você tá aprendendo sobre a fisiologia, sobre o corpo humano? E vai alterando, né? Ao mesmo tempo que a coisa tá mudando na faculdade, A gente tem as atualizações no meio da aula. Então, assim, no meio de cardiologia, você passa no ciclo... Porque você vê toda a matéria nesses três períodos. Então, vai ter tempo de você se atualizar essas 3 vezes. Porque no ciclo básico, você vai ver cardiologia, por exemplo, que é o estudo do coração. Cardiologia, você vai ver a fisiologia. Não teve atualização, você estudou pelo menos a fisiologia. Aí no ciclo clínico, que vai ser no 3º, 4º ano, você vai aprender sobre cardiologia. Se teve alguma atualização, eles atualizam. E agora você vai ver cardiologia no internato, nos últimos 2 anos. Então você vai repetir a matéria de novo. Então, tecnicamente, você vai ver sempre a mesma matéria 3 vezes na faculdade. Pode crer. De uma forma mais básica, de uma forma mais teórica, de uma forma mais prática ainda, entendeu? Então é capaz de uma coisa que você aprendeu no primeiro ano voltar lá voltar e às vezes falar, mas não é tão bem isso. Você vai atualizar e você vai mudar o que você aprendeu, entendeu? Já aconteceu isso várias vezes. A coisa que mais atualizava quando eu tava na faculdade era asma. Nossa, o tratamento de asma, ele mudou assim umas 3 vezes quando eu tava na faculdade. Que loucura. A gente teve que trocar, porque, querendo ou não, a gente tem que saber disso, que vai cair na residência. Por máximo que você não vai ser pneumologista, você pode atender uma asma no pronto atendimento e também cai na prova de residência. Então você tem que estar sempre se atualizando. E quando atualiza, aí que cai na prova. Pô, e tá, beleza. Aí tem o internato. Tem o internato. Aí o internato vocês são tipo estagiário do hospital. Estagiário. Não, é o residente, né? Tá. A gente é mais um olheiro. Tá. Vai, um olheiro aqui, uma coruja, que a gente tá ali como um papagaio de pirata, né? Eu falo que o internato é o papagaio do pirata. O residente tá ali fazendo o básico da cirurgia, o básico ali do atendimento. Claro que a residência de clínica não, ele faz o pesado. E o interno tá ali para observar e opinar, entendeu? O interno é o cocô do lixo do cavalo. O residente, ele é só o... Então, mas assim, ó, aí você terminou o internato, você já é médico? Já é médico. Saiu do internato, acabou o internato, formou em medicina. Mesmo sem ter feito residência? Sem ter feito residência. Aqui não é, os Estados Unidos é diferente. Claro que lá nos Estados Unidos você forma, você é médico, mas lá você não pode atuar se você não tiver feito uma residência. Lá é diferente. Então lá você tem que entrar na residência para no mínimo fazer plantão. Então quando você forma em medicina lá fora, você não pode dar plantão e você não ganha dinheiro. Que loucura. Loucura, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui você forma como generalista. Você não forma nem como... o pessoal tem esse erro de falar que ele é clínico geral. Se formou em medicina, ele virou clínico geral. Não. Clínico geral é quem fez clínica médica. A pessoa que sai da faculdade, ele é generalista. Aí o generalista, ele pode fazer inúmeras coisas. Ele pode tanto estudar para residência, para passar numa residência e se especializar, ou ele pode fazer uma pós-graduação e se especializar de uma outra forma, né? Então, se especializar, você pode ou pós ou residência. Ou você pode atender em plantão, você pode fazer plantão de pronto atendimento, de porta, ou você pode fazer PSF, que é posto de saúde, que é postinho, né? Hoje em dia não pode falar postinho. Pô, bom, bonitinho. De saúde. Bonito postinho? Fala. Eu também tenho uma sensação de amizade com postinho. Pô, bem, mas vou lá na UPA. Cara, vou você lá fala no postinho pra nossa professora, ela ficava
puta. É mesmo? Puta, cara, ela brigava com você. Ah, Tirava cara, porra. ponto no final do mês. Mó carisma Cara, postinho não podia. Ali no postinho tomar Mas é a vacina. unidade pô. básica de saúde, tem que falar certo, né? A medicina da família é assim. Você pode fazer medicina da família, você pode fazer perícia, você pode fazer medicina do trabalho, você pode fazer inúmeras coisas do médico generalista. E qual que é a diferença da residência pra pós-graduação, por exemplo? Cara, residência é a creme de la creme. Tá. É a nata do conhecimento, né? A residência, pra você fazer, você tem que passar na prova. A gente já vai falar só disso daí, que tá, Você tá tem que uma passar na treta. prova. E pra passar na prova, geralmente, é tão difícil que a gente tem cursinhos, né? É aquela coisa do capitalismo. É aquela coisa. Que existem, é igual pré-vestibular, só que é pré-vestibular de residência. E aí tem várias empresas que fazem isso. Você faz o cursinho, faz a prova, entra na residência, e a residência geralmente é do hospital que você quer fazer. E a residência você recebe, você tem um salário, que é geralmente de R$4.000 por mês, 3.500 a R$4.000 por mês. Mas aí é uma carga de trabalho maluca, que é tipo 60 horas semanais, na teoria. Tá, Na também teoria, mais, né? Tipo assim, 60 horas, mas seu chefe, seu plantão acaba às 7 da noite. Você faz cirurgia. Chegou uma cirurgia horrorosa, 6:30 da tarde. Você não vai embora às 7, você não vai abrir o paciente embora às 7. Pô, bateu meu horário, querido. Meu amor, desculpa, paciente, vou deixar com sua barriga aberta, vou embora. Não é assim que funciona, né? Aí você vai ficar no hospital até 11 horas da noite. Então, tecnicamente, tem gente aí, eu já vejo, a minha amiga já fez 90 horas semanais. Nossa! 110 horas semanais, tá? E aí, então, às vezes não dá pra conciliar com plantão. Porque aí, geralmente, o cara que faz residência, ele faz residência e dá plantão nos fins de semana ou à noite pra ele fazer dinheiro pra poder pagar as contas, né? Porque 4.000 para um médico não é suficiente pra pagar as suas condições. E então, geralmente, às vezes, quem faz residência não tem vida. Não, imagina. Sabe? Não tem vida. E quantos anos é uma residência? São de 2 a 3 anos. E aí você terminou a residência, você Não aí... fiz residência. Não, mas quem terminou a residência, ele é... Quem terminou a residência, ele é especialista naquela área, mas ele tem que fazer a prova de título. Pô, caralho, não acaba nunca. Ele ganha um RQE. Ele ganha um RQE, que é o registro da especialidade. Você já consegue ser contratado em vários lugares. Mas eu tenho quase certeza que você tem que também fazer a prova de título. Tá. Que aí, logo depois da residência, você faz a prova de título. Acabou a residência, faz a prova. E aí tem o segundo jeito, que é a pós-graduação. A pós-graduação é diferente. Pós-graduação, você paga. Tá. É um curso que você faz, que ou ele é semanal, ou ele é uma vez por mês. Aí você pode... Aí tem pós-graduações de inúmeras formas. Tem pós-graduação que são 3 vezes na semana, tem pós-graduação que é todo fim de semana, tem pós que é uma vez por semana, uma vez por mês, entendeu? E aí você faz durante 3 anos a pós, só que quem faz a pós não precisa de fazer prova para entrar, você só paga, faz o curso. No final do curso, você tem que trabalhar na sua área que você quer durante 6 anos, e aí depois desses 6 anos, com uma comprovação que você trabalhou na área, você faz a prova. Nossa. Entendeu? Mas aí você trabalha na área sem poder falar que você é da área. Por exemplo, quem faz dermatologia, como eu. Você tem que atuar na dermatologia e você não pode colocar na bio no Instagram, por exemplo, dermatologista. Porque isso não pode. Você tem que ter registro de especialista para colocar. Você pode falar dermatologia, só que como é que fala? Letras garrafais, não especialista. E em parêntese, do lado do seu nome. Médico não especialista na área da dermato. Entendeu? E aí, pra você poder colocar dermatologista na sua bio, você tem que esperar 6 anos, fazer a prova de título, e aí sim você poder colocar dermatologista no seu Instagram. Tanto que você vê muita gente que faz dermato, que coloca só estética, médico. Você vê que o jaleco dele não tem dermato, né? Pode crer. Ou dermatologia, só que hoje em dia já tá errado fazer isso. Mas aí tu já pode receitar, já pode fazer o tratamento? Pode fazer tudo. Você pode receitar, você pode passar Roacutan, você pode fazer tudo. Pode fazer a mesma coisa que o dermatologista faz. Só que não pode se intitular como dermatologista. Brabo, já pode passar receita pros parentes já, né? Passa a tretinoína, passa tudo. Você vai passar tudo. E aí, falando da residência em si, eu acho que essa daí é uma questão que tá pegando um monte de estudantes de medicina agora, né? Uhum. Eu trouxe um número aqui. Cadê? Deixa eu checar. Ó, Ele trouxe números, que delícia. pô, aqui... Nossa, aqui é outra vibe. Prova. Tô até me tremendo aqui. Vai, fala. Tem o ENARE, né? Que acho que é o Exame O Enare Nacional mudou, de Residência. agora chama ENAMED. ENAMED? ENAMED. Ó, só pra você ter uma ideia, foram 138 mil inscritos, Chocante. concorrendo a 11 mil vagas.
E aí, eu tava dando uma olhadinha dos valores de prova de residência e descobri que Chocante. é pago também. Chocante. Porra, isso daí, você paga de 380 a 750 reais em 750 média. reais. E isso que é um rolê que você vai trabalhar pra receber. Não é que, tipo assim, é uma faculdade que você vai pagar mensalmente. É um trabalho que você vai... Eles vão te pagar pra fazer isso. Tá, a gente já vai entrar num tema aqui, você Tá, vai ver, vai. que é só sobre falta de médico, que eu acho que é uma coisa importante. Tudo. Mas assim, concorda comigo, ó. Não, mas tem um erro aí. Tem uma falácia. Tá, eu vou nesse fazer dado. uma... Eu amo falar falácia, que eu me sinto super bonito, inteligente. pô. Fala, você não gostou, produção? Falácia. Ó, eu vou ser meio poliana aqui, tá? Tá. Que eu gosto do meu lado inocente. Eu amo. Normalmente as pessoas me entregam a verdade e eu saio do podcast mais triste. Mas a gente tem tanto estudante médico. A gente não deveria ter mais vagas de residência? Por que tem essa discrepância, esse funil tão grande de tanta gente querendo se especializar, pouca vaga de residência e uma necessidade gigantesca de médica no país, assim? Por quê, né? Por quê, Brasil? Por quê? Muda, Brasil! Tô brincando. Mas esse dado tá errado. Por quê? O que tá errado? Hoje, antigamente, o Enário era uma prova pra você ver Não, o Enário era uma nota pra várias residências, né? Tá. Enário era uma prova pra você fazer e várias residências aceitavam essa nota pra você poder entrar. Então era como se fosse um Enem, como se fosse um SISU. Tá. Né? Só que agora o Enário mudou, ele virou Enamed. Então ele virou uma prova também pra ver a nota da faculdade, pra avaliar a faculdade. Então todos os alunos das faculdades vão ter que fazer na MED. Então esse número de 138 mil inscritos não é pessoas que querem fazer residência. São pessoas que São fizeram a prova. alunos de medicina. Tá. Então não necessariamente esse número são pessoas que vão fazer residência. Entendi. Porque tem gente aí do primeiro ano de internato, tem gente do segundo ano de internato. Porque esse ano virou obrigatório fazer o Enamed. Porque agora todo aluno de medicina tem que ter a nota do Enamed. Entendi. Entendeu? Então agora... provavelmente esse 188 deve ser 50 mil querendo residência, 40 mil querendo fazer residência, tá? Tá. Tecnicamente, no papel, o número de residências por ano, eu acho que gira em torno de 40 mil. E formam-se, por semestre, 50 mil médicos. Então, tecnicamente, ele não é tão menor, tá? São, por exemplo, 50 mil formando em julho, 50 mil no final do ano. Não sei se é um pouco maior no final do ano. Então, geralmente são... eu acho que é isso, 50 mil vagas por ano no país inteiro. No país inteiro, No né? país inteiro. Isso já muda muita coisa. No né? país inteiro. Só que a maioria dos médicos, eles querem fazer residência em grandes polos, né? E aí fica sobrecarregado, e aí tem muita residência que tá vazia, tem muita residência que não tem ninguém. E tem muita residência que as pessoas não querem fazer. Aí as pessoas vão todas em clínica médica, vão todas em cirurgia geral, então realmente acaba sobrecarregando uma especialidade e as outras vão ficando para trás. Então não quer dizer que tem pouca vaga de residência. Quer dizer que muitas pessoas querem as especialidades que todo mundo quer, entendeu? Então tem especialidades que são mais concorridas que as outras, entendeu? Então às vezes tem que aumentar o número de especialidades de certas áreas. Ou começar os médicos pensarem em fazer outras especialidades. Só que é foda você fazer uma pessoa que sonha em ser gastro, aí falar assim, aqui querido, vamos tentar agora fazer... não sei, acupuntura, porque realmente tá tendo pouca gente fazendo acupuntura e tem lugar que não tá tendo médico fazendo. Porque tem vagas que os médicos não estão fazendo, entendeu? Ou até mesmo, eu já vou entrar nesse ponto aqui, ou até mesmo questão de cidade, né? Exato. Pô, todo mundo quer ir pra São Paulo, todo mundo quer fazer em São Paulo. O BH, o Rio. É. Aí tem muita cidade que não tem gente fazendo. A minha amiga, pelo menos, eu sei do trabalho, do trabalho de residência que ela trabalha, que vai fechar, porque não tem Caraca! R1 que fez lá. Não teve residente fazendo a prova. Então é uma demanda muito mais regional. Regional, é um problema regional, não é um problema, tipo assim, a nível país. Porque eu acho assim, acho que se a gente puxasse esses números, a gente começasse a mexer muito. Eu sou muito nóia de números, assim, eu gosto de ficar olhando coisinhas assim. Nossa, que bacana. Não, mas é bom, porque assim, como eu sou jornalista, é uma coisa que você. É quase tipo médico. Total. Quando você começa a puxar número, você começa a. É que eu já virei blogueira, né? Aí você não precisa me preocupar com isso. Porra. Aí eu recebido do dia e foda-se. Ai, eu amo. Olhar pra o número é a conta no banco. Tá todo mundo nos pô. comentários assim, que horrível, médico péssimo. Porque eu acho engraçado como você começa a puxar os números, eu acho que a gente acharia uma alta concentração de alunos Sim. sul-sudeste, muito provavelmente sul e sudeste, deve ser Sul-sudeste. muito grande. Poucas vagas de residência sul e sudeste. Até porque se você fizer uma residência em São Paulo e voltar pra sua cidade, você é o cara que fez residência em São Paulo. É isso que eu ia falar. Entendeu? Então muita gente vem de fora fazer aqui. E a gente tem um Muita problema gente. aqui, por exemplo, que eu acho que
quantas pessoas que a gente conhece... Você é da onde? Você é De BH. De BH, beleza. Pô, BH também é uma puta de uma cidade, tá? Não é uma cidade pequena. BH é uma outra cidade. É um BH. Quantas pessoas você acha que conhece que saem de BH... E aqui, gente, não tô sendo preconceituoso, não me cancela. Tá sim, tô brincando. E se me... Não, eu já falei, se me cancelar, eu volto como deputado do PL. Então eu falo, se me cancelar, eu volto aqui, ó, eu e Nicolas Ferreira amanhã. Aí é o problema de vocês. Quantas pessoas a gente conhece que saem de cidades como essas e elas vão assim, vou fazer aqui minha faculdade em Piauí. Vou fazer minha faculdade no Amazonas, vou fazer minha faculdade... É muito difícil, assim. Até mesmo o pessoal que vem de lá... Que até tem um pessoal que vem mais para cidades do sul e do sudeste, também passa uma dificuldade muito grande da barreira regional, da barreira da distância, sim. Da dificuldade que é de viajar. Então a gente não tem muito um fluxo de... A gente não é que nem outros países da Europa, próprios Estados Unidos, que tem muito mais essa coisa de você poder ir pra vários jogar lugares, as pessoas, né? Então é meio difícil, às vezes, para o estudante de residência, pô, o cara vai ganhar 4 pau às vezes, que é um padrão de vida que ele... Não tá acostumado. Não tá acostumado pra pagar um aluguel, pra trabalhar. R$15.000 uma faculdade, manter com R$4.000 por mês, não funciona. E aí vai lá morar em uma cidade que você não conhece, onde você não tem rede de apoio pra fazer uma residência. Então deve ter uma... Exatamente. Tanto que a maioria das pessoas, elas não vão pra cidade pequena, não vão pra cidade grande, aí não passam na cidade grande, ficam mais um ano estudando. E aí esse número acumula. Entendeu? Porque não passou em São Paulo, não passou em BH, não passou no Rio, próximo ano eu vou tentar de novo. E esse número vai aumentando. E o número sempre aumenta de candidato e residência nunca abre. Só tá fechando. Só pra você ter uma ideia, mais número, tá? Desculpa. Eu amo. Tem um levantamento aqui que mostra que 48 cidades do Brasil, eles têm... 48 cidades com mais de 500 mil habitantes concentram 31% da população brasileira. Porém, tem 60% dos médicos. Então, assim, cidades muito grandes têm 30% da população e 60% dos médicos do Brasil. E tem cidades pequenas com menos de 50 mil habitantes, né? Que são quase 31% da população brasileira, que tem 8% dos médicos. Isso sem contar que a gente tem 15 macro-regiões no Brasil que tem menos de 4 médicos por 1.000 habitantes. Não, isso é loucura. Então, assim, a gente tem cidades muito grandes que mesmo que não tenha boa parte da população do Brasil, tem quase todos os médicos do Brasil, sim. E muitas cidades pequenas que tem bastante gente, mas que não tem médico, né? Aí o governo vê isso e fala assim, vamos abrir mais faculdade de medicina. É óbvio, né? Claro, tem pouca gente no interior, então tem pouco médico. Aí o cara vai abrir mais faculdade de medicina. Mas onde abre a faculdade de medicina? Não, porque hoje em dia o que tem de unisquina, que a gente da medicina chama de unisquina, já ouviu falar esse nome? Já, porra. Unisquina, né? Porque assim, como tem... As cidades interiores têm poucos médicos, os médicos estão só vindo pra polo, pra grandes cidades, aí acha que abrir faculdade vai resolver o problema, só que isso não vai resolver o problema, porque o problema não é falta de médico. A gente não tem falta de médico. A gente tem os médicos todos indo pra só um lugar e esquecendo os outros, entendeu? Tem muita gente aqui em São Paulo que não tá conseguindo trabalhar. Tem muitas cidades que tem tanto médico que o plantão tá caindo de valor. Então, não aumenta porque tá muita demanda. Tem muito médico que não consegue mais entrar. Antigamente, você pegar um grupo de WhatsApp pra pegar plantão era a coisa mais fácil do mundo. Você entrava, as pessoas te pagavam pra fazer o plantão. Por exemplo, eu tô num grupo de plantão. Você tá com plantão na quarta-feira, você quer passar ele. Ninguém pega. Você tinha que dar R$200 a mais pra alguém pegar. Então o plantão passava de 1.100, 1.200 pra 1.500, 1.600. Pra pessoa pegar e aceitar. Hoje os caras devem sair no tapa. Sai no tapa, entendeu? Num grupo de WhatsApp, se você não ficar de prontidão no celular pra pegar um plantão, você não pega. Cara, você que não loucura. Pega. Exatamente. Tem gente que ainda fica com um pouco da parte e dá um valor menor. Tá? Porque não vai pra cidade pequena, quer todo mundo ficar na cidade grande. Porque a cidade pequena não dá estrutura pro médico trabalhar, não dá uma infraestrutura. Tá com o médico num hospital que não tem um soro, que não tem um algodão, que não tem uma vacina, que não tem uma agulha, paga ele durante 2 meses, atrasa o salário dele no terceiro, atrasa no quarto, não paga, dá um calote no médico e o médico traumatiza e volta pra cidade dele. Aí fala, vem pra cidade pequena, mas aí não paga. É a coisa mais... Gente, eu falei isso um dia no meu vídeo, as pessoas ficaram tão em choques que existe calote no mundo da medicina. Não, isso me pega um pouco, porra. Calote no mundo da medicina é a coisa mais comum do mundo. Mais comum do mundo. Tanto que trabalhar em cidade pequena, todo mundo fala assim, mas você tem coragem? Você não tem medo de calote? Isso é uma frase comum de você receber se fala que você vai trabalhar no interior, por exemplo.
Porque é comum a pessoa te pagar os primeiros 2 meses, te vende uma ideia de que você vai ter um salário, uma vida estável numa cidade pequena, traz o médico pra cidade pequena, atrasa o salário dele, não paga, ele fica 3 meses sem pagar, cria uma dívida e volta pra cidade dele. Cara, que loucura. E aí os médicos não vão pra cidade pequena por esse preconceito. Pelo preconceito de não conseguir trabalhar e ter uma estabilidade financeira. Eu tenho dados aqui que falam, por exemplo, a gente tem aquele papo do tem muito médico no Brasil hoje, mas na verdade a gente tem números de médico menores do que os indicados pelo CDE, né? Então, no Brasil hoje a gente tem 2,9 médicos por 1.000 habitantes, sendo que o ideal do CDE é ter 3,74 médicos por 1.000. Mas isso aí deve ser ainda pior, né? Porque todo mundo tá na cidade grande. E aí também a questão também... Essa é uma questão muito importante que você falou. E também tem a questão geográfica do Brasil, né? Porque eu acho que é uma questão que a gente não fala. Sempre que eu falo de medicina, o cara... mas o cara não aceita ir trabalhar no outro estado e tal. Eu falo, pô, mas você aceita? Você sai com família, com filho, sem rede de apoio pra você ir morar num outro estado, às vezes. E tipo, por que eu vou me mudar? E assim, a gente tá falando... tem gente que se muda. Tem gente que se muda. Imagino que tenha também. Mas acaba no momento voltando. Acaba no momento voltando, tendo saudade da família, aquela coisa da relação de você ter rede de família, e volta pra cidade. E volta a não ter médico na cidade. Ou toma calote, né? Que geralmente é o que acontece. Que loucura! E aí a gente também teve medidas... A gente teve mais médicos também que eram um pouco pra resolver isso, que também acabou gerando... O pessoal falava... Gente, eu não sou... Muito médico é contra, tá? Aí você vê muito médico brigando por causa dos mais médicos. Aí você vai ver o mais médicos é o médico numa cidade que ele nunca vai querer dar plantão. Então, porque eu acompanhei tipo assim, então tá, você tá brigando na internet sobre mais médicos. Você vai então lá na cidade X, no XPTO da plantão? Não, minha família é aqui de São Paulo. Então para de encher o saco, entendeu? É uma cidade que tá sem médico há mais de meses, ninguém quer fazer aquela cidade, todo mundo tá... E pra aquela pessoa é bom pra ela. Gente, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu sou um pouco lá e cá, sabe? Eu também, eu acompanhei de perto essa polêmica daí, e era uma coisa que eu achava meio... Você olha isso assim, você entende... os 2 pontos que eu vi muito na época. Um ponto dos médicos, você fala assim, pô, peraí, a gente tem os profissionais no Brasil que falta justamente isso, você dá estrutura, você dá capacidade, você poder falar pro cara, tenha subsídios pra vir pra cá, ao mesmo tempo que tem pessoa morrendo. Tu vai olhar... Pô, não sei se você já teve a oportunidade de ir pro Amazonas. Nunca fui. Cara... Nunca fui pra região norte, nunca fui. Cara, incrível, experiência incrível, mas pra gente que é cosmopolita, é desesperador. Porque a primeira coisa que eu tava lá passeando, você tá curtindo, você tá vendo o rio, você tá nadando, você tá vendo os ribeirinhos, a primeira coisa que tu começa a botar problema teu da capital, né? Tipo assim, tá, e se eu ficar doente? E se eu precisar comprar um Buscopan 3 da manhã? Ele é completamente hipocondríaco. Não. Ele vê um mosquitinho passando por ele e fala assim, caralho, isso é o Aedes. Vou pegar uma dengue agora, gente. Não, o que eu vou fazer se eu pegar uma dengue hemorrágica aqui? Eu fui pra uma cidade que ela ficava... só pra você ter uma ideia. Ela ficava a 2 horas de estrada, 2 horas numa estrada de terra, mano, cheia daquelas costelas de vaca, 3 horas de barco no meio do rio. Aí vai alguém farta. Sacou? Ali é helicóptero ou barco, é um problema cara. Muito maior do que só não ter médico, né? É muito mais de infraestrutura do que só... Porque é aquela coisa, resolve um problema aqui, mas esquece de vários buracos ali, entendeu? De não melhorar o acesso, de não melhorar a locomoção. Tem vários outros problemas que é só a falta do médico, né? Exatamente isso. E aí tu bota, eu tive no Tocantins. Tive na religião ali do... Na religião. Na religião, né? Na região do... Cristã. Qual que é o nome? Eu sempre esqueço lá. Jalapão. Jalapão. Fui dar um rolê no Jalapão. Chique. Maravilhoso, Chique. tal. Chique. É incrível, natureza, tal. Também pensei a mesma coisa. Falei assim, porque você começa a pensar em coisas, né? Como é que tinha um caminhão de combustível? Eu amo, cara. Como é que tinha um caminhão de comida? Não, eu sou nóia. É tipo assim, a namorada dele tá assim, nossa, que lindo esse lugar, caralho, essa paisagem. E se eu quebrar a perna? Não, cara? Eu sou pior, bro. Tu nunca viu o meme do homem hétero, que ele para e ele começa a perguntar, quanto que o cara tira nesse postinho? Eu daqui? amo, eu sou essa pessoa. Você tá numa pousada, né? Você tá numa aqui, pousada na praia. Cara, quanto que esse cara dono dessa pousada não ganha, hein? Ficou a minha diária aqui é tanto, tem tantos quartos. Eu fico de boa, qualquer lugar que eu vou, minha mulher fica em choque. Eu tô assim, você vende o drink a R$10. Mas esse mosquito me dá febre, mano. E aí você começa... vacina em dia, será? E aí você começa a pensar justamente isso, né? Pô, vacina. Como é que você chega com uma vacina no meio de um lugar que tem estrada, que precisa ter uma estrutura, e você precisa ter... Então, assim, existe uma questão pro próprio médico também, que o médico ele tem que ser quase altruísta, porque assim, não é só jogar um médico lá.
qual que é a estrutura que você vai jogar com o médico? Qual que é a rede de apoio? Porque não é nunca só um médico, você sabe melhor que eu. Você precisa de um enfermeiro, você precisa de um bom hospital, um hospital você tem que ter uma agulha, você tem que ter um soro, você tem que ter o mínimo, né? Você tem que ter o mínimo. Gente, eu já dei estágio em lugar que, assim, não tinha gente trabalhando direito, né? Não tinha tanta gente, tinha pouquíssimas pessoas trabalhando. Você falava assim, gente, e se alguém infartar aqui, quem que vai ajudar a reanimar, pelo amor de Deus? É só um médico que sabe reanimar aqui, meu Deus do céu. Tem lugar que não tem nem, por exemplo, uma dipirona para poder prescrever para um paciente. Então, para você fazer alguma coisa, é só encaminhando. Então, como é que você encaminha? Eu já vi médica que botou no carro e levou. No próprio carro e levou. Porque não tinha um SAMU. Se chegasse, SAMU demoraria 1 hora e a pessoa infartando. É um problema muito maior, com muito mais fatores do que só vamos botar mais médico. Não é só botar mais médico. É botar mais médico e melhorar a estrutura dali, e melhorar o salário dali, e melhorar o jeito de pagar daquela forma, e pagar os médicos que estão sem receber tantos meses naquela cidade. Não é só aumentar a faculdade. Até porque aumentar a faculdade só vai aumentar um monte de instituição que não tem boas avaliações, que não tem boas fiscalizações. Aí bota qualquer um para dar aula, bota qualquer pessoa para ensinar alguma coisa. Não tem um hospital escola, não tem um ambulatório. O aluno vai para aula, volta para casa, não tem nenhuma aula prática, não tem nenhum cadáver para ele estudar. Vai formar médico sim. Pelo menos na minha época da faculdade, que hoje em dia, gente, antigamente eram 30, a faculdade mais tranquila de passar era 30 por vaga. Nossa. Era 30 por vaga. Hoje em dia é 1 por vaga. Existe faculdade que dá meio por vaga de medicina. Que Eu loucura. acho isso uma coisa louca. Que loucura. Porque você não filtra a pessoa pra entrar. Você tem que filtrar a pessoa pra entrar na faculdade de medicina. Porque tem pessoas que não têm condição, que não sabem estudar, que não sabem o mínimo, não sabem o básico. Não, pior a gente entra na faculdade de medicina e você saber o que é osmose. Você entendeu? tem que filtrar pra se formar também. Você tem Que eu acho que é o mais importante. Exato. Porque tem uma questão aí, que é uma questão que faculdade hoje, ela virou... E aí, questões de capitalismo, neoliberalismo e tal. Inclusive, José Kuburi estará aqui em breve. O capitalismo! Porque uma faculdade, ela virou um produto, né? Virou. Então o cara vai falar assim, pô, peraí, eu vou fazer uma barreira pra entrar o meu cliente, ou eu vou tornar isso, eu vou ter mais pessoas aqui que eu vou ganhar mais dinheiro, e aí o mercado que se vire lá na frente. Exato. Só que quando a gente tá falando de publicitário, quando a gente tá falando de, sei lá, administrador de empresa, advogado, né? Eu acho que é meio... Foda-se, né? O problema é que medicina é um bagulho que envolve a vida da pessoa, né? Você forma alguém ruim, vai ter gente morrendo, né? É uma coisa muito básica. E eu tô falando da faculdade porque quando eu tava na faculdade eu entrei, foram 30. Quando eu saí da faculdade era 1 por vaga. Na minha época, ninguém tomava pau. Ninguém pegava uma dependência, né? Toda faculdade é dependência, né? É. Dependência. Na minha Você pode sala, falar DP, o que pode gerar uma DP. certa confusão. Uma Né? DP. Na minha sala, geralmente, eram 10 a 15 pessoas pegando uma final. E a minha sala era de 130. E aí, geralmente, era um pegando uma dependência quando pegava. Nunca pegava. Quando a gente estava saindo da faculdade, o primeiro período e o segundo período tinha sala com 50 pessoas pegando dependência. Com 100% da sala pegando dependência. Que loucura. Teve prova que teve que pegar mais de uma sala para fazer prova de final, porque não tinha gente cabendo para fazer prova final. Você vê a qualidade do aluno que estava entrando. Você não quer um problema que aumenta muito mais do que só formar médico ruim. Tá entrando aluno ruim, tá entrando só gente... Claro que não é 100%, tá, gente? Vamos parar de cancelar no comentário. Você também é inteligente, ô amada, a Helena, que tá fazendo medicina, tá tirando 10. Mas é de você. Tá? É uma questão também, porque mas eu acho que precisa falar um pouco disso, porque medicina... Perdão de toda a palavra que eu tenho, mas eu posso bater, que eu já bati essa semana, eu vou bater mais. Medicina não é publicidade. Publicitário que faz um trabalho ruim é a porra de uma campanha de merda, é um banner ruim, é um comercial ruim, que impacta 0 pessoas. Um médico de merda mata alguém, né? Um médico de merda, ele mata a gente. Ele mata uma vida, ele tira uma vida, ele ceifa uma vida, né? Não, mas isso me pega muito, porque quando eu formei medicina, toda a minha sala percebeu isso, toda a minha sala. A faculdade inteira percebia isso. As turmas que eram mais antigas, vendo as turmas novas, que era de 1 por vaga, gente, 100% de uma sala pega dependência. É uma coisa assim. Com o mesmo professor que a gente teve, sabe? Pelo amor de Deus, é só pegar o livro e estudar. Você me desculpa a palavra, pegar a porra de um livro e sentar a bunda na cadeira. Mas também não tem uma questão... E aí eu vou voltar um pouco... Você vai até entender porque eu comecei com aquela pergunta. Tá, porque manda. Números. Isso não tem a ver com essa coisa do tipo assim...
eu entrei na medicina pelo dinheiro, eu entrei na medicina pelo glamour, eu entrei na medicina por isso, e não por entender a pica que era resolver a vida de uma pessoa, porque acaba voltando pra isso, né? Porque aí, agora você refletindo, isso não é dado, a gente tá refletindo aqui. Mas aí você para pra pensar, uma faculdade custar 15 mil, vira objeto de luxo. Vira um objeto de luxo. Você vira seu labubu, né? Vira seu, nossa, eu faço medicina, eu tenho condições de pagar 15 mil reais. Mas beleza, Bruno. Vamos pensar assim, o cara se formou, o cara conseguiu se formar, o cara já passou pelo desafio de conseguir passar na residência, trabalhar ali no lugar, escolher mais ou menos onde ele estava morando e tudo mais. Tem uma outra questão também que eu vejo de médico hoje, que é um desafio da própria medicina que eles estão lidando, é com a própria relação com convênio, né? Nossa. Porque isso daí é uma treta que pra gente, que é, de novo, mero civil, você faz o seu convêniozinho, fala assim, pô, tô segurado aqui pra eu poder escolher um bom médico, uma boa clínica e tudo mais. Mas tem muita treta de médico com convênio do outro lado, né? Cara, qual que é a realidade do convênio? Assim, pra um médico, a realidade que todos vivemos. O convênio paga muito mal o médico. Muito mal. Eu vejo já convênios pagando, pelo menos a telemedicina, eu vejo pagando R$5 a consulta. Nossa! Eu já vi, tá? Pesadíssimo. Então o cara pagou 15 mil reais na faculdade. R$5 a consulta. Eu já vi, mas o normal são planos pagarem R$30 a R$50 a consulta para um médico. 30 a 50. Então você estudou 6 anos, 3 anos de especialização, então são quase 10 anos, 30 a 50 reais a consulta. Porém, eles querem volume. Ah, como é que o médico vai atender 50 reais? Então eles querem que você atenda 6 por hora, 5 por hora, 8 por hora. E acaba que no final, no volume, o médico não recebe tão mal. Mas aí não consegue tantos pacientes. Mas o paciente recebe o tratamento de você ter 6 pacientes por hora. Exatamente. Né? E aí acaba que quem leva a culpa é o médico. Aí o paciente, ele é tratado em 5 minutos, 10 minutos de consulta e fica bravo com o médico que ele nem olhou na cara do paciente. Só que no final, o grande culpado disso é o sistema. Porque eles querem que você atenda o paciente rápido, porque eles que botam na sua agenda 6 por hora. Porque é 30 reais a consulta. E nenhum médico vai aceitar uma consulta de 1 hora custando 30 reais. Então, para compensar e contratar o médico, eu vou botar 6 por hora, que aí pelo menos aí faz a conta. Dá uns 700, 170 reais. 6 pacientes por hora. Dá uns 170 reais a hora. Mais ou menos, é que gira em torno de 150 a 170 reais a hora. Tá. Trabalhar em convênio. Então acaba que fica interessante pro médico aceitar esse trabalho. Entendeu? Só o cara vira uma máquina, Charlie Chaplin da medicina, né? Tipo assim, cara, você não olha na cara do paciente. E tanto que os médicos não gostam muito de trabalhar em plano de saúde por causa disso. Porque é uma máquina. Porque você não atende, você não olha, você não dá atenção pro paciente. Gente, a relação médico-paciente, ela tem que ser feita desde a primeira consulta. Para você conhecer um paciente certo, fazer uma anamnese correta, é no mínimo 45 minutos. A 1 hora, entendeu? Uma primeira consulta. Não dá pra você atender alguém em 10 minutos, 5 minutos. Mas o plano quer que te faça isso. Se você não atender nesse tempo, você está demitido. Né? Você está demitido. E aí gera algumas aberrações, que por exemplo, já até relatei aqui, por exemplo, eu tava tentando passar por um médico outro dia. Aí tava com o meu convênio e tal. Quanto é que tem? Pô, tem consulta, na época era, sei lá, março. Tem consulta pra outubro. Eu falei assim, até outubro eu já morri. Foi a minha resposta mas não é que, tipo, ele só tem pra outubro, não é que, tipo, ele tá com toda a agenda dele fechada até outubro. É porque geralmente ele deve atender convênio uma vez por semana. Exatamente. Entendeu? Aí o que eu reparei? Eu virei e falei assim, tá, e particular? Porque na terça, quarta e quinta e sexta ele atende particular é amanhã. Aí eu falei, porra, entre viver e ver se eu vou até... Ou será que eu chego até outubro? Eu falei, não, aí, vou qual pagar. Que é a realidade do médico hoje? É atender 1 dia, 2 dias de convênio por semana e o resto particular. Porque hoje em dia não dá pra você abrir uma clínica particular e conseguir ter fluxo de paciente. Você não consegue... Hoje em dia, é quase que impossível você encher uma agenda. A não ser que você venda soroterapia e chip da beleza. A gente já entra nas picaretagens já. Já fala de picareta. Beleza. Aí você vai vender as suas... eu vou nem falar que o povo já vai encher meu saco. O seu sensacionalismo, né? Mas pra você conseguir ter uma agenda orgânica, você tem que ter pelo menos uns 2 dias de plano de saúde pra você conseguir alimentar e fazer o seu próprio marketing, né? Pra você conhecer o paciente sabe quem você é e marca com você no particular. É isso que acontece. Não é que, tipo, o médico não vai querer te atender até outubro. É porque ele só atende convênio 1 dia na semana. E aí, nessas, entra uma outra questão também que tá...
é muito quente, assim. Eu tive no evento do YouTube onde tinha alguns médicos, assim. E eu costumo me dar bem com o pessoal de ciência, de medicina e tal. Não sei porquê, né? Eu sou pinóia, mas eu gosto muito das pessoas. Criado com médico. E é muito louco, assim, o quanto que é uma parada que todo mundo fala, assim, sobre como que tem médico influenciador hoje em dia. Muito médico reclamando disso, tipo assim, cara, se eu não for pra rede social, se eu não gerar conteúdo, eu não gero paciente. Não vai. Então gerou-se agora uma demanda também de médico influencer, né? Gente, eu não tô levando pro coração isso porque eu sou influencer de outro jeito. É que você é influencer que o pessoal médico, acha, você é ele o contrário. Gente, eu sou diferente, eu sou humorista, eu faço meme, tá? Eu não faço influência digital pra fazer consulta, né? Mas tá, exatamente isso. Se você não for pra internet ou pegar um plano, ou você ter 2 dias de plano de saúde, você não enche uma agenda. Eu vejo médico que faz dermato e tá 3 anos dando plantão porque não consegue encher a agenda. É uma loucura você pensar que um médico fez especialização e não tá trabalhando na área. Tem muita gente especialista que tá dando plantão, porque não enche a agenda. Então, hoje em dia, as pessoas só vão no médico, blogueira, só vão no médico que aparece pra ela no Instagram. Aí a pessoa perde ele perde a captação desse paciente, e o paciente vai no médico que só tá bombando na internet, que às vezes não tem um diploma, não tem uma especialização, não tem um PhD em nada, mas falou o que aquele paciente quer escutar. Porque o problema é, quando o médico começa a falar na internet coisa que o paciente quer escutar... Aí ferrou. Aí ferrou, entendeu? Aí o paciente vai naquele médico, que ele vai querendo já ouvir o que ele quer ouvir. Inclusive, pra quem é médico, deixa uma dica aqui, séria, tá? O Luigi, do Luigi Verso, que é um canal no YouTube, ele tem um curso muito bom, chama Formando Creators. Pode parecer um nome meio bizarro, mas é um curso muito bom que fala sobre como criar conteúdo para redes sociais, como criar conteúdo para internet. Ele tem Sendo muitos... médico? Oi? Sendo médico? Sendo médico, sendo legal. professor, sendo advogado, sendo Cara, dentista. eu amo isso. Eu tenho uma palestra que eu dou, que me contratam pra fazer, que é ensinando médicos a criar conteúdo na internet. Então eu já dei esse curso até pra professores de cursinho de residência. Isso Para os daí. professores entenderem como criar conteúdo. Isso é muito importante. O Luigi tem um trabalho muito bom, é muito barato, é muito acessível. Eu recomendo bastante, porque eu acho que às vezes o cara é profissional. Ele falou, mas não quero fazer dancinha. Porque às vezes a gente fala de profissional e a gente quer. Você é mais jovem que eu, mas a gente que é um pouco mais novo, que cresceu. Eu tenho 40 anos. Eu tenho 52. Pô, aí me Tá vai. ligado? O cara é dermato mesmo. O cara mexe mesmo com pele, né? O cara é especialista em teste de cabelo, tá maluco. Inclusive, pô, minha noiva tá querendo fazer boca. Mas chocado, você não tem cara de 40, não. Pô, é a parte da genética 33, boa. 32, chocado, viu? Eu não tomo muito sol. Mas a gente fala disso porque a gente é jovem, pra gente é meio que natural, pô, millennial, geração Z, a gente cresceu vendo conteúdo. Eu sou millennial, cara. Você é millennial, zillennial. Não, Você é bate. zillennial. Cara, ele sabe o que é zillennial, cara. Você é que nem a Porque Letícia. eu falo, cara, eu sou zillennial, ninguém entende o que é zillennial. Eu chamo minha noiva de zillennial. É zillennial, só 95. É geração Z, mas tem os problemas do Eu peguei o millennial. Orkut, mas eu era criança, É isso. entendeu? Eu peguei o MSN, mas só o final dele. A gente cresceu vendo conteúdo digital, pra gente é muito orgânico. Agora, sabe isso que você tava falando? Te interrompendo aqui. Imagina. Mas não é sobre não é sobre o médico parar de ir pra internet. É sobre o médico bom ir pra internet. É isso. É isso. Que É o pessoal bem aí isso. bota na cabeça, tipo assim, o médico tem que parar de ir pra internet. Não, meu bem. É que a galera boa tem que ir pra internet. Olha aí, gente maravilhosa fazendo trabalho na internet. Gente, Mari Krieger. Nunca vi um cientista. Gente, o pessoal bom, entendeu? Fazendo conteúdo pra internet, falando sobre saúde. Não é sobre tirar a pessoa da internet. É sobre todos entrarem na internet. E assim, acho que tem uma dificuldade, que eu acho que a maior dificuldade é que, assim, as pessoas mais jovens, elas vão vir meio que naturalmente. Porque a gente faz conteúdo da nossa vida, do bar, de tudo. Mas, por exemplo, eu vejo minha madrasta. Minha madrasta já tem seus 50 e poucos anos. Desculpa, Luciana, falar a idade. Mas já é uma médica de carreira, já é uma médica que já tá trabalhando já faz bastante tempo, já é uma médica que já tá no mercado. Pô, é uma pessoa que ela não tá acostumada a fazer conteúdo. Agora, imagina em 2025 eu ter que falar, pô, Lu, agora tu vai ter que abrir um TikTok pra fazer não sei o quê, pra fazer não sei o que lá. Tu tá colocando uma... E aí você tem bons médicos que já estão no mercado, bons profissionais e tudo mais, que eles acabam meio que sendo quase que E sabe o problema deslocados, também? né? Exatamente o que você tá falando. Aí o médico de carreira, que é aquele cara que é o exemplo, que é aquele cara que já tá com 60 anos, com 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, aí vê um médico fazendo vídeo na internet e julga ele porque tá fazendo vídeo na internet. Aí o médico se sente inibido, não faz conteúdo de internet, porque aquele médico que ele tinha como exemplo e como um grande papel pra ele, como uma inspiração,
julga ele por estar entrando na internet, não entra na internet. Mas aí você vai parar pra avaliar, esse médico de carreira, esse médico que tá há muito tempo, é um cara que era da medicina de 40 anos atrás. É um cara que tem uma clientela de uma outra geração que não consumia conteúdo. Entendeu? Então o médico de agora não pode se inspirar nesse cara que vê uma medicina numa realidade completamente diferente. Você me entende? Então é isso que acontece. O cara que fica mais velho, olha pra inspiração dele, vê que não faz conteúdo e é um bom médico, cheio de cliente, cheio de paciente. Odeio falar cliente, falei cliente, acho péssimo falar cliente. Vê que tem muito paciente, mas ele tem essa clientela, né, essa agenda lotada, porque ele trabalha numa geração diferente da sua. Você tem que entender que a sua geração é diferente da dele. Você não pode escutar a crítica dele. Você não pode, porque tem muito congresso que os médicos mais velhos começam a criticar a galera da internet. E aí inibe as pessoas de querer entrar na internet, essa pessoa não entra na internet e continua com a agenda vazia. Não, e também tem uma questão... A gente tá numa realidade completamente diferente. Totalmente. Mas, por exemplo, eu trabalho com imprensa. Então, pô, trabalhei com jornalismo por anos. Existiam outros soft powers de médico que o pessoal não leva em consideração, que o pessoal não vê, mas que a gente trabalha com mídia e a gente vê. Então, por exemplo, pô, eu recebia diariamente, recebo até hoje, mensagens de assessores de imprensa, de médicos do Einstein, de médicos do INCOR, de médicos de diversos... Querendo falar, pô, eu tenho um fulano aqui que é não sei o quê, se você for fazer uma pauta, se você for fazer uma chamada no programa de TV, pô, quantas matérias eu já não pedi, pô, manda uma aspas pra mim disso, ou eu precisava de uma cabeça, se isso é do jornal da TV, tu precisa de um especialista pra falar um bagulhinho. Esse cara que consegue pagar uma assessoria de imprensa, ele vai estar numa Globo, ele vai estar numa Record, ele vai estar numa CNN, que isso também é influência. Exato. Só que é uma influência diferente que o cara tá pagando. Exato. E a gente não... As pessoas não sabem disso, né? Não sabem. Isso é um rolê que a galera não sabe. Não Porque sabe. o médico que aparece na televisão, ele acha que é o especialista do especialista. Não, ele é o cara que pagou. Ou que ele tem a melhor assessoria de imprensa que entrou lá. Ou ele tem um assessor de imprensa foda. Ou o cara que pagou pra publicar livro. Quantos caras que eu não conheço, ou quantas editoras que eu não conheço, que um modelo de negócio delas às vezes o cara quer publicar um livro, e aí o cara é um, tipo, sei lá, um Zé Ninguém, é um cara que não é um cara conceituado, fala assim, pô, beleza, então você paga o livro. Aí o cara paga, porque ele quer ter um livro numa editora, que é, pô, você tem um livro numa editora grande... Aí bota o nome. É bonito, ó, tem um livro publicado. Pô, o médico com livro publicado é bem bonito também, não é? É aquela coisa, né? Já tá acostumado na faculdade de botar o nome no trabalho dos outros, né? Por que não num livro, né? Isso com ghostwriter, isso com um monte de coisa. Pô, já fui cobrir evento de lançamento de livro de médico. Pô, era eu e, sei lá, 3 pessoas. O homem chega a pessoa pra pegar assinatura, pra pegar autógrafo. Nossa, adorei aquele seu terceiro capítulo. Como é que você escreveu? Não tenho a menor ideia. Não, é isso. Não, tenho a menor ideia. E assim... Você pode criar histórias. A pessoa tava em Malibu. Escrevendo esse Tem evento que tem mais garçom servindo comidinha do que gente pra ver o lançamento do livro, né? Exato, mas por quê? Porque pro cara é um investimento. Porque ele vai botar lá na descrição do Instagram, na descrição fica uma coisa bonita. O que me pega né? muito é o PhD em Harvard. Tem muito médico assim, tá? Top. Aí você vai ver, ele fez um curso online de 2 dias, hoje de 3 horas diárias. Aí ele bota no bio, PhD em Harvard. É um curso online que ele fez que qualquer um pode fazer. Isso funciona. Não é um PhD. É que PhD é bonito. Pega paciente que a gente que é médico consegue entender e ver que o paciente, se ele soubesse, ele começaria a filtrar muito mais, sabe? Então vamos lá. O que é... Ó, sabendo que tem muito picareta na internet. Sabendo que tem um monte de loucura aí, ozônio no rabo, enema de café. Minha mãe me ligou esses dias falando assim: Bruno, sua prima falando que existe enema no cu! De café. Enema no cu, né? De café, que coisa horrorosa. Eu falei assim, mas mãe, um cappuccino italiano no ano, às vezes é maravilhoso. É o que você precisa. Passa no Starbucks. Você nunca sabe, um expresso duplo te acorda. Ainda mais quando chega no reto. Porque cara, é impressionante, assim. Todo dia tem o arroz e feijão é ração do governo. Parece que a gente todo dia que parece uma coisa nova, né? A gente nunca vai ter paz, cara. Parece que nunca tem paz. Você acha que a gente saiu do negócio do Covid? O povo acha que o quê? O vermífugo mata o Covid. A gente ensina a pessoa. Agora vem uma que tem que desparasitar até o pâncreas por causa do diabetes. É tipo assim, você acha que vai ter uma trégua? Não tem paz, sabe? A gente que trabalha falando de saúde na internet, eu sinto que a gente não precisa nem ter medo de pauta, que toda hora vai aparecer uma. Toda hora. Cara, sim. Água solarizada. Que isso? É medicina holística real. É tipo assim, o sol iluminando a sua vida. Não, assim, é foda, porque assim, até pouco tempo atrás, o maior problema que a gente tinha era a homeopatia.
né? Aquele colarzinho. Pô, tu Power Balance. Pô, Power Balance, caramba, Sabe, a gente é velho mesmo, né? Sabe, você tem esse Será que problema alguém daí. lembra o que é Power Balance? Power Balance pra mim era loucura. Cada vez que alguém pegava uma Power Balance, eu falava assim, não, experimenta aí. Cara, olha eu pulando aqui. Tu tá se sentindo mais equilibrado? Não. Eu nunca me senti desequilibrado começando aí, né? Primeiro que eu tô com uma labirintite fudida, Caramba, né? Você eu tô com uma vertigem agora. Não, assim, é um... Como é que eu... Porque, cara, é muita coisa. É muita coisa. Hoje em dia, assim, é muita coisa. É aquela coisa do médico falando que o paciente quer ouvir. Porque o paciente... Sabe o que é o negócio? Uma coisa... Nossa, sério, vai ter muita gente enchendo meu saco, mas foda-se. Muita gente não é especial. Muita gente, às vezes, não tem nada. A maioria das vezes não tem nada. E às vezes o paciente, ele quer escutar que ele tem alguma coisa. Ele quer escutar que tem um tratamento pra aquela coisa que não existe. E aí funciona, porque como ela não tem nada, e o médico falando que ela tem alguma coisa que trata desse jeito, e acaba que na cabeça dela melhorou, ela associa aquele tratamento a uma coisa que não existe. Fez algum sentido? Não fez o menor sentido, Não, né? faz sentido. Fez algum sentido? Fez, porque... Fez algum sentido. Porque aquela coisa... Nossa, você tá mal? Todo mundo tá mal hoje em dia, gente. Uhum. Hoje em dia tá todo mundo mal, tá todo muito... a ansiedade tá 1000. Tem que acordar às 5 horas da manhã pra você pegar 2 horas de trânsito, pra você trabalhar durante 8 horas, pra você chegar 2 horas depois, chegar em casa, dormir durante 5 horas, ainda ter que fazer jantar, cuidar da casa, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Você tá cansado, o cabelo vai cair. Entendeu? Você vai sentir uma imunidade fraca. Vai ter o cara na internet que vai aparecer pra você... Água solarizada melhora a imunidade. Entre em contato comigo que enema de café resolve. A mulher vai acreditar. Porque ela não vai querer acreditar que o problema tá no dia a dia dela, no cotidiano. Na forma que ela tá passando o dia. Então ela vai aceitar aquele tratamento milagroso. Porque na cabeça dela, ela botando aquilo, ela melhora. Mas mal sabe ela que o grande problema é só o dia a dia dela. É que nem você virar e falar assim... Pô, essa influenciadora, ela tem uma qualidade de vida boa porque é o suco verde. Não é, assim, cara. É o suco verde ou é porque ela dorme 8 horas por dia? Ela tem uma rotina de exercício, Exato. ela tem gente que trabalha pra ela tem um Aí nutricionista. a querida vai e vende uma gominha pra crescer cabelo. E ela, olha como é que o meu cabelo cresceu tanto. Meu bem, eflúvio telógeno é uma queda de cabelo, eflúvio, para pessoas que não sabem, é a queda de cabelo devido a alguma injúria orgânica. Seja ela uma pós-infecção de alguma doença, seja ela por estresse, seja ela por uma internação hospitalar, o cabelo acaba caindo, tá? Seja por falta de alguma vitamina, seja por falta de algum nutriente, que tem que ir no dermatologista para fazer exame, para entender o que tá faltando, para você repor o que tá faltando. Não é você tomar uma gominha com números de nutrientes que não resolvem porra nenhuma, que fazem só manutenção de algumas vitaminas, que não vai adiantar. Aí é aquela blogueira que não passa um estresse, que acorda 9 horas da manhã para levar Maria Flor no hipismo. Eu amo essa referência. Desculpa, eu não tô falando diretamente da pessoa que leva Maria Flor no hipismo, mas foi a referência. Nada contra quem leva Maria Flor no hipismo. Não, mas tudo contra. Mas tudo contra. Mas aí é uma pessoa que trabalha, sei lá, fazendo um stories e 2 reels, tá? Que eu amo, que eu também faço isso. Mas é aquela pessoa que não tem um puta de um estresse no dia, que o cabelo nunca caiu na vida. Aí vai vender uma gominha de cabelo que não resolve. E a pessoa vai acreditar que aquela gominha vai resolver o problema dela. Você quer um exemplo claro, assim, de picaretice forte que tem? Pô, gami de Tadala. Tadala. Tem isso? Por quê? Tu não sabia de gami de Tadala? Cara, eu sou casado há 10 anos. Teve que ser proibido. Eu sou 10 anos. Teve que ser proibido pela Anvisa. 10 anos não... É monogâmico. Pô, milagroso, hein? Que gay nessa época de ser monogâmico. Pô, uma coisa loucura. alienígena, tá? Pô, e 10 anos também, 10 pô, anos. com a sua idade, tá Então, 10 anos no eu não sei como relacionamento, de Tadala é um milagre. Filmes, Pô, sei. que isso? Tá. Precisa dar curso já. bom. O coisa do gami de Tadala era um influenciador pra público jovem, vendendo gami de Tadala. Hoje tem uma epidemia, posso chamar tranquilamente de epidemia sem medo, de jovem usando Tadala. Tá de sacanagem. E aí, pra performar, e aí você bota 2 coisas na cabeça dele. Porque Pra performar, eu amo. é excesso de pornografia. O cara consumindo um monte de filme pornô, acha que ele vai tomar Tadala, ele vai virar o super-homem. 2, o cara tem um lifestyle ferrado, porque o cara trabalha 8 a 10 horas por dia, se foge no trânsito, quando sai pro rolê enche a cara, usa droga, tudo mais. Óbvio que quando ele pegar a menininha ali no rolê, ele tá derretido, não vai subir infarta. ali nem que ele quiser. Aí vai infarto. Aí vai aumenta o número de infarto em pacientes jovens. Aí o que acontece? A culpa é da vacina. Ai, gente, eu juro! Eu odeio isso! É o ciclo que não tem fim de desinformação e fake news, né? E médico jogando Tadala nos caras. Porque o cara vai chegar no doutor e é de novo. A galera quer ser especial.
Se você for chegar num médico, tem um basiquinho, eu gosto muito de falar aqui no canal, eu acredito muito uma visão holística das coisas. Eu sou muito uma visão Não, e água holística. solarizada. Não. Tá. Porque assim, não adianta nada você achar que assim, eu tenho um problema de saúde. Me dá um remédio. Eu falo, não, peraí. Tem um pacotinho básico que a gente precisa fazer. Fato. Porque assim, é dormir, comer bem e ter saúde mental. Tu mora em São Paulo, cara. Mas todo mundo quer um diagnóstico. Remédio. Todo mundo quer um diagnóstico. Me dá uma pílula. Porque eu não quero ter que resolver o problema. Todo mundo quer uma pílula, cara. Mas se bem que no gay também tem isso, tá? Que a galera toma pé pra praia, mas isso é outro rolê. Esse é um outro. rolê. Mas assim, e aí picareta deita nisso. Porque o Deita. cara olha e fala assim: o cara tá vindo com uma dor. Eu posso falar pro cara, vai na academia, ali se alimenta melhor, tem um estilo de vida melhor. É muito mais sobre pegar a opinião do paciente do que tratar o paciente, entendeu? Você tratou bem a opinião dele e mostrou o que ele quer de resposta pro dia a dia dele, que encaixa na vida dele, conseguiu um paciente. Parabéns, sua agenda tá menos um horário marcado na sua agenda, entendeu? Doutor, eu como muito porque eu tenho ansiedade. Você pode falar pro cara assim, pô, como é que é o seu estilo de vida? Resolve seu Exato. trabalho, sua mulher, ou toma um Zepic. Exato. Qual que você fidelizou o cliente no fim do dia? Qual que é você tem a resposta rápida para um problema imediato? Não, fato. E é uma remediação que a gente aquilo, tem. gente, o negócio da disparasitação, né? Teve loucura. esse rolê. Isso é Gente, loucura. sério. Isso é loucura. Pra mim, ele é o top 3, assim, das fake news. Explica pra hoje em quem não dia. conhece o que é isso daí. As pessoas falam que a diabetes ela é causada por parasitas no pâncreas. Gente, sim, isso é verdade. Existem pessoas que vendem isso na internet. Isso é loucura. Isso é loucura. Diabetes é um problema no pâncreas das células pancreáticas, devido à falta de insulina ou uma insulina que não funciona, né? Eu tô falando aqui de uma forma leiga para as pessoas entenderem. Ou uma pessoa que tem zero insulina, ou uma pessoa que tem pouca insulina, ou uma insulina que não funciona direito, tá? Esse é um problema nas células. Agora me falar que tem uma lombriga no pâncreas, comendo as suas células, que você tem que tomar vermífugo, porque é mais difícil você falar para um paciente que ele precisa de reduzir o açúcar, fazer uma atividade física, deixar de ser sedentário, iniciar uma medicação para diabetes. Porque aí na cabeça do paciente, ele vai tomar o mesmo remédio que a mãe e a avó dele. Nossa, não vou querer. É melhor eu aceitar que é um parasita no meu pâncreas, que eu vou melhorar com uma desparasitação. É muito mais fácil. E sabe o que é do pior de mudar o meu estilo de vida. E sabe o que é pior de tudo? Quando Exato. vem uma cientista pra tentar bater de frente contra a processada. picareta, e juiz dá ganho pro picareta. Ah, gente, sério, isso é tão... É porque isso me pegou muito na época. Não, quem não ficou puto com me isso tá pegou muito maluco. na época, cara. Isso me pegou muito na época. Assim, você pega. Eu falo assim, o pessoal não acredita em mim. Quando eu falo que o judiciário brasileiro. Porque a galera acha que eu tô falando de judiciário, acho que eu tô falando do STF, Xandão, tudo mais. Gente, tinha um picareta vendendo uma picaretice. 2 cientistas foram lá, as 2 cientistas que estiveram aqui no nosso podcast. É, pra quem não sabe, eu nunca vi um cientista. Porque o pessoal não tá entendendo, é porque o médico que falou isso na internet. São vários, tá? São vários. Mas um em específico falou isso e elas provaram, só que ele processou elas. E ele ganhou elas na primeira perderam. instância. E elas perderam. Elas só primeiro. conseguiram reverter isso porque Segunda subiu ao instância. STF. É. Então, assim, a gente tá falando de uma parada que, assim, um juiz deu ganho de causa. Então, por alguns meses, tinha um picareta com uma decisão de um juizeco, vagabundo, que sequer deve ter ido do processo. O cara tinha uma decisão, porque uma pessoa com uma decisão de um juiz é uma certificação da que sociedade. existe. Olha aqui. Ó, tentaram me ganhei. desmentir, mas E o eu juiz ganhei. falou que eu tô certo. Exato. Só que ele ganhou da parte do tipo. Foi de uso de imagem. É. Só que você acha que ele vai falar que foi uso de imagem? Supostamente. Tudo que a gente tá falando é supostamente, sem nomes amo. citados, tá? Eu amo supostamente. Mas qualquer coisa, João Fala uma Senzi tá aí pra isso. atrocidade. João de Senzi Eu tá aí amo falar justamente atrocidade. pra isso, João. Eu amo falar atrocidades no final, supostamente. Mas é complicado, né, cara? Porque é uma batalha todo dia que você tá lutando, às vezes, contra um... Com o mar que tá contra a gente. Pô, lembra da época do óleo de coco emagrece? Caramba, cara, o óleo de coco foi uma febre, né? O óleo de coco até, sei lá, mal olhado tratava. Não, é loucura. Tu toma um óleo aí que você vai emagrecer. Você fala assim, Caramba, peraí, um bagulho cara. hipercalórico, fácil consumo. Você vai Não. emagrecer tomando essa parada, tá ligado? Nossa, cara, e foi uma época que tudo era óleo de coco, era passar no cabelo, era tomar óleo de coco, era fritar com óleo de coco, e era uma merda, porque tudo ficava com gosto de óleo de coco. Mas no cabelo é bom, tá? Cabelo hidrata bem. No cabelo é bom. Pior que eu recomendo Bom, mesmo. Mas como é que eu reconheço? Assim, você falou que tinha uns sinais fáceis pra reconhecer picareta. Qual que você acha que é fácil? O PhD em Harvard é bom, viu? Cara, o jaleco de zíper. Brincando.
Tudo vai fuder a indústria do jaleco aí. Cara! Tá, vocês viram que eu sou engraçadinha? Vão na minha peça de comédia, mas depois a gente fala disso. Eu amo. Não, mas olha, um jaleco bordado... Não, tá, vou ficar sério agora. Cara, vou te ser sincero, como que acha um médico picareta? Porque é tão difícil você falar isso. Como que acha um médico picareta? Quando eu falo assim, é o cara que tá bem vestido na internet falando com a internet. Não, porque tá tudo tão misturado já hoje em dia que não tem uma fórmula. Eu falo que é o seguinte, segue as pessoas que realmente têm embasamento científico e se embasa nelas. E depois procura seu médico e procura entender se aqueles ideais são iguais com aquela pessoa que você sabe que tem uma autoridade na internet, sabe? Por isso que eu gosto dos influenciadores que falam de saúde. Porque propagar saúde e propagar informação e promover a saúde é algo tão forte, tão poderoso, que tira a pessoa daquela parte do ser leigo. Porque às vezes o médico ele tem muito essa coisa do egoísmo intelectual, né? O que é o egoísmo intelectual? Ele não quer passar o conhecimento dele pro paciente, porque na cabeça dele, se ele souber, ele não vai procurar ele. Isso é errado, muito pelo contrário. Se você passar conhecimento pro seu paciente, ele vai procurar o certo. Né? E sabe uma coisa que eu sinto, assim, que pra mim é sempre o pega-picareta? É só aquele cara faz isso. Nossa, pra mim é um protocolo bumbum na nuca de ouro. Sabe, todo mundo que tem protocolo com nome estranho e complexo, com sobrenome e nome do meio, cara, desconfia. Protocolo diamante confuso do fluido anal. Cara, isso não existe. O protocolo que só aqui tem. O médico descobriu um protocolo. Cara, não existem protocolos únicos de um médico. Existem diretrizes de tratamentos. Pode ser que aquele médico tenha um tipo de tratamento que ele goste de fazer, ok. E que ele dê um nome pra isso, ok. Mas dentro desse protocolo existem tratamentos que já existem em livros de diretrizes que não tem nome. Sabe? É muito mais comercial pra poder vender do que um protocolo. Né? Tudo bem que a gente tá falando de protocolo de estética, do tipo protocolo diamante, que é um lavião com uma escultura e um investimento. Isso é diferente. Tô falando de protocolo de tratamento que hoje em dia nutrólogos vendem, endócrinos vendem, que fórmulas de emagrecimento, protocolos que só eles sabem fazer. Igual você falou, só eles sabem fazer. Cara, não existe isso. Sua medicina é igual a minha, a nossa faculdade foi igual. A sua especialização foi igual a de todo mundo. É uma questão de viés, né? A dificuldade muito grande, até uma dificuldade até que eu tenho quando eu faço conteúdo, que eu explico pra galera, que é quase como se a gente estivesse fazendo uma batalha intelectual todo dia. Existe uma batalha intelectual todo dia que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, de uma pessoa colocar um paletó e uma gravata, automaticamente... A pessoa tá falando bem na internet. Exatamente. Automaticamente você já bota um poder nela que você fala assim, por que você tá colocando tanto poder no cara só porque ele tá de terno e gravata? O cara bota um jaleco, o que eu conheço de picareta, que não é nada, e tá de jaleco. Pô, lembra que a gente brincava? Às vezes eu fazia vídeo de jaleco. Fazia vídeo de jaleco. E a galera adorava. A galera falava, cara, ele é muito especialista nisso, né? Falava, não, gente, eu só botei um jaleco, sacou? Porque e era tipo quase um meme, era o Dr. Piroca, lembra? Era maravilhoso. Cara, e o pior que às vezes eu fico mal de falar alguns vídeos de saúde de jaleco, você acredita? Mas o problema é isso, porque que o cara... Assim, que na minha cabeça eu penso assim, cara... Se ele tá no consultório, né? Eu quero ficar de roupa normal pra sentir que aquela pessoa é meu amigo, assistindo esse vídeo e passar essa informação pra ela. Porque às vezes eu sinto, não é possível. Será que a pessoa vai olhar de jaleco e pensar que eu sou um picareta? Bruno, já teve... Peruca, imagina. Bruno, tem gente que vai pra podcast com roupa cirúrgica. Ai, fortíssimo. Tá ligado? Tem? O quê? Não tem? O Léo trabalhou no Inteligência. O pessoal vai com roupa cirúrgica. Tu trabalhou em hospital, tu trabalha com médico, tudo mais. Beleza. Eu conheço pessoas que trabalham com hospital e tal. Roupa cirúrgica? Cara, irmão, jaleco na rua pra mim é muito forte. Sacou? Roupa cirúrgica, você usou dentro do departamento cirúrgico? Você deixa lá. Você deixa lá, porque tá contaminado. Porque tem, sabe? Se você botou roupa cirúrgica pra você fazer um podcast, é porque você quer performar. E vou te falar, e não é nem só sobre as pessoas que estão na rua, tá? É sobre o paciente que tá hospitalizado. Porque o cara que tá hospitalizado, ele tem uma imunidade mais baixa. Você levar um jaleco que tava na rua pro hospital de volta, você leva uma bactéria de fora pra dentro, que piora a pessoa que tá internada. Porque as pessoas que olham o médico na rua com o jaleco falam assim, nossa, que absurdo, as pessoas que estão aqui de fora vendo esse médico de jaleco vai ser um perigo pra gente. Pior é pra quem tá internado. Piora pra quem tá internado. Parece a super bactéria, a gente não sabe, Cara, não sabe quem trouxe, né? Não sabe de onde veio, né? Exato, não sabe de onde veio. Não, é maluco, assim. Mas bom que a gente...
Depois de a gente ter batido muito em médico, né? Muita gente. Vocês não me cancelam, não, gente. Pelo amor de Deus, eu tô com tanto trabalho pra fazer. Vamos voltar a defender médico aqui Vamos rapidinho. defender, vamos. Recentemente, a gente tá vivendo um novo problema dentro da medicina, que é a questão da violência contra os médicos, né? Os casos de agressão de médicos subiram quase 70% nos últimos 10 anos. Enfermeiro também tá passando muito por isso. E acho que é uma questão, de novo, né? A medicina, ela é quase um universo à parte de quem não trabalha com isso, de quem não entende isso, que é uma realidade hoje muito grande dentro de postos de saúde, o famoso postinho, das unidades de atendimento, essa questão dessas agressões, dessas brigas e tudo mais. Tu já chegou a ouvir falar uma galera falando sobre isso? Já presenciei, né? Já tive hospital que o paciente chegou brigando, jogando coisa na parede, quebrando porta. Isso é muito comum. Você vai formar, você vai ver polícia no seu plantão, de paciente chamando pra você, entendeu? É aquela coisa o seu problema é sempre maior que o do outro. É de sempre você é o centro de tudo, de todo mundo, né? Por exemplo, a dor do próximo nunca é pior que a sua. O médico, gente, ele tá ali, você tem que pensar que a gente vive num sistema completamente defasado e como que fala? Gente, sobrecarregado. Por exemplo, é um plantão que tem 70 na fila e 2 médicos para atender 70 pessoas, que querem ser atendidas em 15 minutos. As pessoas não têm a empatia com o profissional da saúde, que ele lá dentro, se você tá mal com sua dor, se você tá mal com você passando mal, imagina 2 pessoas lá dentro que tem que tratar de 80 pessoas até o fim do turno. 80 pessoas que estão ali agora, mas não para de chegar gente. Então pensa na saúde mental do médico que está lá dentro atendendo. Só que nunca tem empatia do paciente. Nunca não, né, gente? Estamos generalizando para falar desse caso, mas sempre tem um paciente que não tem essa empatia de pensar que o médico lá também está passando um perrengue, de ter que tratar todo mundo num tempo recorde, e num tempo recorde não tão rápido, porque senão o paciente briga porque foi rápido. Então, assim, é uma coisa, é uma sobrecarga tão pesada, porque você sempre anda naquela linha tênue do que atender rápido ou não atender rápido. Se atender rápido, vão brigar. Se não atender rápido, vão brigar. Então, imagina a saúde mental daquele médico do plantão. Não, eu tava conversando com um inscrito. É tipo, se pegar o bicho come, se correr... Se o bicho pega, se correr o bicho come. É tipo isso. O inscrito meu tava falando que acho que a esposa dele era psiquiatra do SUS e tinha uma meta, sei lá, coisa de 10 pacientes por hora. E é aquela coisa, nossa, que absurdo, não tá atendendo as pessoas com o tempo certo. Mas se não atender 10 por hora, naquele lugar onde ele tá trabalhando, vai ter gente chamando a polícia, quebrando a parede, porque não foi atendido. Porque deve ter o quê? 150 para um médico. Não, e aí você entra numa outra ponta que assim, e você vê como tudo tá meio que junto. Porque o paciente que tá lá, ele fala assim, pô, esse médico ganha bem pra cacete, e não acelera, e não atende, e tem algumas coisas, por exemplo, que a gente não entende. Então, por exemplo... Aí corta pro médico que tá recebendo há 2 meses que tá tomando calote. Não, e outra. Tu vai pegar, por exemplo, o que médico... não justifica, mas tudo bem. Mas, por exemplo, um médico numa sala vermelha. O cara que tá... O cara plantonista, que tá no quarto vermelho, que tá esperando, tá descansando, caso aconteça alguma coisa. Entra a porra de um político no hospital e fala assim, o vagabundo dormindo aí enquanto tem gente na fila. Isso me mata. Sabe por que isso me mata? Peraí, caiu aqui. Imagina. Porque já aconteceu isso, de médico que eu conhecia, de político entrar e brigar porque o médico não tava fazendo nada. Aí, mas ele poderia muito bem estar ajudando. Porque existem hospitais, sim, que o médico da sala vermelha, às vezes, ajuda na sala verde. Mas isso aí é uma cultura dos próprios colegas de plantão, que às vezes tem um médico um pouco mais inexperiente, o cara pode ajudar. Mas o certo é o médico da sala vermelha, ele não pode sair da sala vermelha. O que é a sala vermelha, só para as pessoas entenderem? No hospital a gente tem o médico de porta e o médico de sala vermelha e o médico da internação. Alguns pode ser que não tenha só um médico, que são hospitais mais básicos, tem hospitais mais complexos, que vai ter o médico da porta, que ele geralmente vai atender ficha verde e azul, que são queixas que não têm urgência à vida, que não tem urgência de piorar, que não são riscos de vida. E tem o médico da sala vermelha que vai atender infarto, AVE, que vai atender o politraumatizado, que vai atender o grave, né? Porque se chegar um grave, ele precisa de muito mais atenção. Um médico que vai ter que ficar ali durante 40 minutos, 1 hora, para poder estabilizar o paciente. Isso não pode acontecer de um médico estar ali e parar a porta de atender. Então tem que ter 2 profissionais. Um para atender os graves e um para atender a ficha verde. Porque é o cara da ficha verde que chama a polícia, né? É o cara da ficha verde que vai brigar.
Então não pode ter parada de fluxo. Existem hospitais que não tem médico de sala vermelha, existem médicos que eles ficam dividindo, então às vezes o hospital tem 3 médicos, aí você mesmo divide entre os colegas. Ah, chegou uma emergência, você atende, o próximo atende. Tem hospital que é assim, tem hospital que tem médico de internação. Você atendeu, internou, aí passa pro próximo médico, ele só atende aquela pessoa que tá internada. Mas, e é isso. Teve esse caso do político que brigou com o médico e não tava fazendo nada no plantão, porque tava na sala vermelha não fazendo nada. Mas é porque ele não era contratado para estar na ficha verde. Ele estava contratado para ficar na sala vermelha. Se chegar uma emergência, ele vai ter que sair do meio de atendimento com o paciente na sala para atender o paciente? Não pode. Você não pode abandonar um paciente ali no consultório. Então, e aí cai muito naquela coisa do judicial. O médico tem muito medo de ser processado. Eu trouxe uns dados aqui pra gente falar. Muito medo de ser processado. Mas Porque geralmente ele se perde, né? Se bem que não, muito médico ganha, mas quando perde, o médico você nem sabe o que fazer. Não, e assim... Porque é uma mancha que tem nele que às vezes a pessoa não sabe por que ele tá processado, né? Não, e assim, é muito louco pensar também... Porque eu falei essa coisa das salas, antes da gente entrar na questão jurídica, porque não é de conhecimento geral. As pessoas não sabem como é que funciona o hospital. Né? As pessoas não sabem da estrutura. Pô, às vezes você tá brigando com a enfermeira. Pô, já vi gente brigando com a enfermeira. Da sala vermelha. A enfermeira que tá dando o remédio no cara, você fala assim, pô, a enfermeira não tem nada a ver. Nada a ver. E assim, e é muito difícil. Essa é uma situação pra mim, que aquelas situações impossíveis, porque todo mundo ali é vítima de um sistema. Todo mundo é vítima. Porque você fala assim, pô, o pai que tá com o filho passando com febre. O cara tá desesperado com o filho dele com febre. Você entende a dor. Você não pode ser isso. O médico que tá com 20 pacientes pra atender, você entende a dor dele. A enfermeira... E com 20 pacientes, com 20 pais, com 20 crianças com febre. A enfermeira que tá tendo que botar e fala, pô, o bracinho dessa aqui coloca, essa aqui o acesso tem que ser pela mão, essa aqui o acesso tem que ser pelo braço. Estão tendo paciência mais também. Né? A ansiedade torando, o desespero torando. É um ambiente terrível, pô. Cara, assim, eu já tive o desespero do meu avô ter que ser internado num hospital aqui da Zona Leste, né? Que fica aqui numa rua muito popular, que tem um time muito popular da Moca. Que eu tô tentando evitar processo, né? Que já tem um processo demais rolando. Mas é um... Supostamente. Supostamente. Que é conhecido como... O hospital é conhecido como necrotério, né? Você leva a pessoa lá pra morrer. Supostamente. Ali supostamente. É um lugar que você... Pô, e a gente botar meu avô lá... Cara, cadê meu avô? Ninguém respondia. Meu pai ia entrar no corredor, cara, meu avô tá largado numa maca, cheio de xixi, cheio de cocô, porque largaram ele, fizeram só ali um curativinho básico na perna dele e deixaram ele lá por horas. E aí você entende o desespero, a raiva, a frustração. Existem exceções. Não é também só, entendeu, o médico tá... Existem, sim, serviços que tem algum descaso. Existe, gente. Não pode generalizar tudo também na vida, né? Existem também hospitais que tem um pouco de descaso, ou às vezes é sucateado, às vezes não tem médico suficiente, né? Ou às vezes não tem um insumo para poder atender aquele paciente. Ou o pior dos casos, que é tipo desvio, né? Que aí é o bagulho que você olha. Então, assim, é muito difícil você olhar, e acho que a questão dessa questão das agressões e das questões dos hospitais é uma questão que sempre que você olha, você precisa começar a fazer uma lista, tipo assim, tá. E é muito difícil, porque, de novo, leva o... Cara, mas sabe o que eu falo? Que eu trabalhava muito nos vídeos quando eu atendia plantão. Trabalhar empatia, cara. Falta empatia. Quando o paciente entender que ele tem que ter empatia não só com os pacientes que estão ali, mas com o funcionário da porta, com o recepcionista. Gente, você já parou pra pensar o tanto que o recepcionista não toma? De graça, né? De graça. Por uma coisa que não é culpa dela. O tanto que a enfermeira da triagem toma, que não é culpa dela, porque sempre o paciente tem uma dor maior do que ela acha que ela tem, do próximo que tá na fila, e ela quer sempre passar na frente da fila. Se o paciente tivesse um pouco mais de empatia com os funcionários do atendimento, seria outro trabalho. Não, assim, e tem coisas que são... Uma coisa que eu acho que as pessoas têm falado pouco, e eu acho isso muito maluco, porque eu acho que é uma pauta que a gente vai entrar em breve, é sucateamento de hospital particular, cara. Que é uma coisa que a gente... Eu tô me assistindo uma prova do Enem, gente. Não, mano... Eu tô numa prova do Enem, eu tô pronto pra fazer uma redação de 1000 palavras. Porque assim, já parou pra pensar... isso aconteceu comigo uns anos atrás, que eu machuquei um dedo e tal, precisei ir no hospital pra ver o que era. E fui num hospital particular, pagando convênio caro. Quando eu entrei no hospital, assim, tava na fila de espera e tal... já tava dentro, tinha passado pela triagem, tava só esperando fazer uma chapa e ver se eu precisava tomar alguma coisa. Eu olhei o estado da parede. Depois eu falo o nome do hospital, o Léo vai entender qual que é.
Eu falei, viado, acho que isso é uma infiltração. Sabe? Sabe onde você tá? Eu acho que aquilo ali é mofo. Eu, Não, assim, querido, ali é uma hepatite que subiu a parede. eu, assim, cara, isso é um hospital, né? Aí eu comecei a reparar, tipo, tinta descascando. Aí eu comecei a reparar, tipo, um pouco das coisas, assim, dos equipamentos que eu comecei a ver Cara, meio mas velho. operador é forte, tá? Oi? Plano de saúde é uma coisa difícil. Você tem que entender, será que tá sendo pago? Pra onde que tá indo esse dinheiro? Que é aquela coisa. É foda a gente falar disso, né? Não, e é uma coisa que você olha assim, e aí, por exemplo, eu vou falar uma dor, e você vai entender. Tá. Por que alguém paga plano de saúde? Tem vários motivos, não tem? Pra ter acesso. Mas pra ter acesso. Pra ter acesso, pra você conseguir pegar um hospital melhor, pra você, na cabeça do paciente, ter acesso a um médico melhor. Você, parando pra pensar, não existe isso? E aí, Tá. tem um hospital famoso aqui da Zona Leste, tem 2. E o Léo que o Léo morre no bairro. Cara, mas isso é uma parada muito equivocada que o pessoal pensa, né? Do tipo assim, vou no hospital particular que o médico é melhor, que falou pra tomar isso e isso. Mal sabe que o médico do hospital particular fez residência no hospital público. Ou às vezes ele No trabalha hospital nos público dois. É muito melhor pra fazer residência do que o particular, que ele tem os médicos mais inteligentes daquele polo, né? São... Ou às vezes o médico trabalha nos dois, né? Minha madrasta trabalha no hospital público e no Aí vai particular. no sábado, ele tá no público. É. Nossa, eu odeio gente que fala isso. Porque o público falou isso, mas do particular falou isso. Eu tô assim, ai... Porque, de Não fala isso novo, perto de mim. ignorância. Ignorância. E aí, por exemplo, você vai pra um hospital particular às vezes, por quê? Pô, porque eu não quero pegar fila, porque Quer o pegar um postinho atendimento, tá quer pegar cheio. um quarto, quer pegar um acesso melhor, quer pegar um... Tem um hospital aqui perto, que o Léo conhece porque acho que é o convênio dele. Irmão, se tu ficar menos de 2 horas na fila pra ser atendido lá, tu pegou um ótimo dia. Tu pegou um ótimo dia, um excelente dia. E aí tu olha e fala assim, caraca, mas eu tinha pagado isso pra evitar uma parada, mas eu caí numa outra parada agora. Porque e aí a gente entrando numa outra Cara, eu vou te falar, elitização. tem plano de saúde que se demorar mais de 20 minutos pro paciente ser atendido, eles te ligam e brigam. Mas aí tem 2 médicos na porta atendendo e 50 pessoas na porta. E aí? E aí? Não faz o menor sentido. E a gente tá entrando numa outra pira agora pra mim, que é a mais perigosa, que é assim, a gente tá tendo a elitização da elitização da elitização. Então, tipo assim, fui fazer um plano de saúde há pouco tempo atrás, falei assim, esse aqui você tem acesso a esse hospital. Mas agora o Diamond... Mas tu não quer ser atendido no Einstein? É. Tu não quer ser atendido em não sei o quê? Aí eu tive que falar pro corretor. Aí parece que vira um acessório de luxo, né? Eu falei, eu tive que falar pro corretor. Eu falei, irmão, assim, ó, se tiver passando mal, até eu chegar no Einstein, da Zona Leste... Tem Einstein na Zona Leste? Não tem. Eu tô na Zona Leste. Exatamente, esse é o ponto. Pra eu chegar no Morumbi é 1h30. Eu já morri. Então eu não preciso, vou pagar R$500 a mais por mês só pra ser atendido mais. Eu não chego lá. Só o Uber que pra chegar lá já pagou, meu irmão. Você tá maluco? Não chego lá, pô. Eu quero um hospital bom aqui, né? Aí você vai vendo com esse, eu preciso olhar. Fala, esse hospital aqui é mais não sei o quê, é mais não sei o que lá. Aí o que me pegou, por exemplo, você pode ser atendido no Santa Catarina, lá o da Paulista. Eu falei, esse é um bom hospital, eu gosto. Vai ser atendido aqui num São Luís, que também, pô, loucura. Então Cara, você eu já trabalhei em operadora, né? Aham. Eu já trabalhei em operadora, não posso falar nem o nome, porque eu já tenho até contrato de confidencialidade de tudo que eu sabia. Mas eu trabalhei em operadora na parte de corporativismo, eu era da parte de gerenciamento era um setor do credenciamento dos médicos, mas eu trabalhava com os cirurgiões do estado de Minas Gerais. Eu era intermédio do auditor com o médico. Tá. Então eu trabalhava com todos os cirurgiões de Minas Gerais. Foi uma pica que caiu no meu colo. No meu colo, porque eles me deram uma oportunidade de emprego para eu ser assistente desse cargo. O médico que ajuda esse cara. Porque esse cara tava completamente sobrecarregado de pacientes. Imagina. E de causas, porque parou uma cirurgia, porque o médico não quer aceitar tal coisa, caía para ele e ele tinha que resolver. E aí ele tava muito acumulado de BH e botaram eu como médico assistente. Eu entrei, ele pegou e falou assim, eu tô me demitindo amanhã. Você que vai ficar no meu lugar. Eu tô assim, oi? Aí eu fiquei. Nossa. Só que aí, um mês depois, quando eu peguei essa trolha, essa bomba, você não é mais de BH, você é de Minas Gerais. Aí. Você é o que... Coisa boa, pô. Aí eu chorava todo dia. Só que era um trabalho que eu trabalhava meio turno e meio turno eu trabalhava na internet. Por que eu tô falando disso? Porque eu vi tanta coisa acontecer que as pessoas não sabem. Que se eu falar, eu sou processado em tantos níveis. Não, eu vou dar um exemplo de um case que aconteceu com uma influenciadora digital, amiga nossa aqui. A mãe dela tinha um plano de saúde, a mãe dela descobriu um câncer,
Eles sempre pagaram o plano de saúde pra ela. O foda é que eu sei o porquê de tudo, entendeu? E aí eu quando falo chegou... porque é muito frustrante, porque eu não posso falar. É. Porque são coisas que eu não posso abrir. É, né? mas Você fala de dores pra mim que eu era essa pessoa atrás, entendeu? É, eu imagino, pô. Que eu Imagina era que essa pessoa que ia receber o pedido desse medicamento pra eu entender o que aconteceu. É, e o pedido dela foi negado. Eles entraram na justiça. E aí, mesmo na justiça, o advogado dela falou que tinha uma série de processos contra essa mesma operadora. E aí, o que o advogado dela falou pra essa operadora, eles têm um cálculo lá que pra eles é mais barato pagar o processo do que pagar o tratamento. Eu sei disso. E você olha e fala assim, caralho, tipo assim, e aí de novo, aquilo que eu te falei, por que eu assinei Eu sei o disso. plano de saúde? E você tinha que ouvir como que eles falam isso entre eles. Não, você tá maluco. Não, se eu ouvisse, acho que eu dava um tiro em alguém. Enfim. E aí a questão aqui, a última questão complicada, depois a gente volta a se divertindo. Se você... Eu tô aqui, eu vou ser processado, então... Vamos trocar de assunto. Tem a questão da insegurança jurídica também, né? O Brasil teve um aumento de processos por erro médico em quase 500% em um ano. Isso aqui é muito louco, né? São quase 74 mil ações por erro médico só em 2024. Vamos abrir mais faculdade. Vamos botar mais Tem médico. pouca gente sendo processada, Vamos né? abrir faculdade na esquina sem hospital e escola. Vamos abrir faculdade sem ambulatório. Vamos abrir um negócio? Vamos abrir um negócio? A gente abre uma faculdade de medicina. Pô, é isso. Ganha Entendeu? bem, né? Pô. Ganha bem. A gente bota mais gente, mais médico aí, que tá faltando. Que aí não vai dar em nada. O pessoal vai formar ruim? Vai. Mas não vai dar em nada, não. Aí, deu aí. É isso, a resposta. Porque o que vai acontecer se abrir muita faculdade e formar muito médico sem especialidade, formados em faculdades que não são boas, né? Vamos falar assim. É isso. São processos, judicialização, paciente sofrendo cada vez mais iatrogenia. Tudo isso, gente. É tradução do que tá acontecendo, o que aconteceu há 5 anos atrás, que começou essa loucura de abertura de faculdade há uns 3, 4 anos atrás. Né? Foi mais ou menos isso, né? Uns 4, 5 anos. Se bem que eu tenho 5 anos de formado. Não. Não, já tem uns 8 anos isso. Já tem uns 8 anos. Porque eu entrei na faculdade 3 anos depois que começou aquela onda de faculdade. É isso. É a tradução. Uma loucura, né? Vamos conversar? Não, e eu sinto também que tem uma coisa... Isso eu converso muito com médicos que eu conheço, assim. Que... De novo, é muito emocional. Tem uma questão muito emocional quando a gente tá falando de médico. Porque tem a frustração. Tem. Tipo assim, pô, eu fiz um tratamento, o tratamento não deu certo, a culpa é do médico. E cada corpo é um corpo, gente. É individualizado. Tanto que os médicos não são permitidos a botar antes e depois nos Instagrams, né? Porque, assim, hoje em dia, quem trabalha com estética não pode postar antes e depois, supostamente, né? Bem supostamente. Bem supostamente. Não deveria, né? Mas o porquê de não postar antes e depois? Porque cada paciente tem um tipo de sistema imunológico, tem um tipo de resposta inflamatória. Você não pode vender um resultado em que sim, tal pessoa pode vir diferente, entendeu? Então você não pode vender, porque tecnicamente é uma propaganda enganosa. Você vender um resultado que deu certo numa pessoa, sendo que na outra pode não dar certo. Por isso que antes e depois é proibido nos médicos, entendeu? A gente não sabe por que o médico não pode postar antes e depois. E isso tem muito em comum do que você está falando. Porque cada corpo é um corpo, vai reagir de certa forma. E às vezes isso pega numa frustração do paciente que ele não entende. E que às vezes ele assinou lá atrás sabendo que poderia estar acontecendo isso. Só que ele se frustra e acaba processando. Não, e aí também tem tudo que a gente falou aqui 1000 vezes, né? Pô, o cara entrou no consultório, foi atendido em 5 minutos. O cara passou uma receita. Eu contei o caso aqui da primeira vez que eu... Pô, primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, a gente não sabia pra onde ir. E aí me passaram um psiquiatra. Eu não tinha passado por um psicólogo ainda. Cara, eu entrei no consultório, fiquei quase 2 horas esperando um psiquiatra me atender. É porque a crise de ansiedade realmente... Você precisa de pelo menos uma avaliação com um psiquiatra. Então. E aí, tipo assim, eu saí... Tipo, o cara falou comigo 5 minutos. E eu saí com... Do plano. E eu saí com uma receita de tarja preta. E essa é uma parada que você olha e fala assim, caraca, sabe? Tipo assim, ó. E o plano vai e bate nas costas do médico. Parabéns, você conseguiu atender ele em tempo recorde. Parabéns. Só que, pô, aí tu vai olhar e fala assim, pô, será que esse era o tratamento? Será que isso... E aí isso gera o que depois? Processo. Exatamente. Isso gera processo. Porque a gente tem... E é muita coisa. De novo, que a gente falou, é muita coisa. Você tem sucateamento. Você tem médico trabalhando pra cacete. Você tem um médico mal formado. Você tem hospitais passando por uma série de problemas. Vamos fazer medicina. E aí tu bota advogado, que aí
E é isso que eu posso falar com tranquilidade, que é, pô, a galera, o advogado tá aí pra isso. O business model do advogado comete um erro aí, que eu ganho meu dinheiro aqui, Ou seja, o negócio vamos estudar mais, né? Vamos estudar mais, vamos se especializar melhor. Vai começar, gente, abrir um consultório é uma coisa tão séria. Você tem certeza que você vai começar a abrir seu consultório, você vai querer ser médico? Estuda, cara. É o mínimo que você tem que fazer. Por isso que eu falo, entrar na medicina pelo dinheiro é uma cilada tão forte. Tão forte. É processo, é sucateamento, é você não conseguir segurar. Tem que segurar a marimba, gente. Saber pegar um plantão. Você pegar um plantão sem experiência, o tanto de gente que eu vejo de médico pegando plantão de sala vermelha sem uma experiência, saindo do hospital, saindo da faculdade, pegando plantão de UTI, sem medo do que vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus, parece que não tem coragem, não tem coragem de perder o CRM, medo de perder o CRM, sabe? E Bruno, tem um outro fator também. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível ao sono. Quanto menos eu durmo, pior é qualquer coisa que eu faço. Tudo. E assim, é uma coisa que eu tenho reparado ao longo do tempo, que dormir tá aí pra isso, né? Dormir tá pra uma parada pra dormir assim. Tem que ter 3 mata-leão. Né? E médico não dorme. Não dorme. É impressionante como tem médico que trabalha no limite. Se a gente for falar... Eu tava falando bastante sobre escala 6x1, escala 10x1, escala essas porra que tem em tudo quanto é canto. E aí alguns médicos vieram falar comigo, pô, eu queria te falar da minha escala como médico. 7x7. Não, eu fiquei horrorizado. Tipo, dezembro eu almoço. Sei lá, eu fiz... janeiro eu janto. Pô, outro dia eu tava conversando com o médico, eu falei assim, fiz 2 escalas de 12 horas. Ainda mais, nossa, a vida do residente então é pior ainda, gente. Imagina isso como residente que tem que ainda fazer a residência, dar o plantão, pagar as contas, então assim, ele nunca tá em casa. Não, e aí você pode falar assim, você aí, Cláudio, que trabalha num supermercado, se fizer 24 horas seguidas trabalhando, sem dormir, comendo mal, se alimentando mal, fumando, sabe? Isso que a gente não vai usar de droga, coisa que o cara não deve pra ficar acordado, energético, Red Bull, tu não vai cometer nenhum erro. Agora imagina o cara que tá às vezes com 48 horas dando plantão, e aí com pessoa gritando, falando pra ele atender logo, que o paciente nem olhando na minha cara. É isso que eu falo, cara, falta empatia. Se tivesse um pouco de empatia com o médico que tá do outro lado, mas o cara não vai ter condições de não trabalhar 48 horas seguidas, porque o cara não vai conseguir pagar. Primeiro que tem fiéis a pagar, tem aluguel pra pagar, família pra pagar, um consultório pra pagar, porque aquela coisa, o médico recebe muito dinheiro, tem um salário muito alto, mas o custo dele também é muito alto. O custo dele é altíssimo. Gente, eu desconheço, tem muito mais médico que não guarda dinheiro do que médico que guarda. Se a gente falar de muito dívida, mais. Eu trouxe um especialista financeiro aqui uma vez, porque o principal público dele é médico. Exato. Porque o cara ganha tanto e tem um lifestyle tão maluco, porque lifestyle de médico é louco, né? É louco. Lifestyle de médico é doideira. É viajar 2 vezes por ano, Tá que hoje em dia não é mais assim não, tá? Hoje em dia não é assim não. Tá que o cara, o médico, ele vai, compra um carro que ele não pode pagar e parcela 70 vezes. É muito típico isso. Muito típico isso. É tipo, você vai formar medicina, você vai ver o cara fazendo isso. E troca de carro todo ano, né? E troca de carro todo ano. E aí vai lá ver, vai à casa dele, não tem um quadro na parede, não tem um tapete na casa. Isso é muito louco. Um carro, um BMW na garagem. E aí o cara falou, sabe o que o cara falou pra mim, que é muito louco de lifestyle de médico? Que é até assunto pra você, assim, que é muito maluco. Que o cara fazia o quê? O cara entrava no começo da carreira dele, e o cara vai pegando plantão, pegando um monte de coisa, vai penduricalho e tal, então o cara tira, sei lá, seus 50 pau por mês. Sorrindo. E aí, os seus 30 pau por mês. Guarda dinheiro porque não tem dia pra gastar, né? Que e aí, de novo, precisa fazer o lifestyle, vai trabalhar, vai, tipo, no restaurante chique, compra o carro chique, compra um apartamento caro, financia, tudo mais. O cara casa. E às vezes o cara fala assim, não, a mulher pode ficar em casa, não precisa trabalhar. Aí tem 2 filhos. Só que acontece, quando ele era solteiro e fazia isso, ele ganhava uma grana. Ele conseguia ter o pico. Quando o cara chega lá nos 40 anos dele, ele não tem mais 50 o pico. anos, é a mulher comprando coisa, é os filhos pagando faculdade, pagando coisa. E o cara que fazia, às vezes, o tanto de plantão que ele fazia, o cara não tem mais saúde. O que acontece também, é por isso que a gente fala que tem que especializar, né? Porque tem muita gente que se vende pela medicina, pelo plantão. Porque quando você forma, ou você vai se especializar, ou você vai fazer plantão. Aí tem muita gente que se perde. Que tanto que quando você tá na faculdade, você escuta muito assim, não faz plantão quando se forma, vai se especializar, porque senão você vai cair no buraco. Porque se você cair no buraco, o que é o buraco? É você começar a fazer plantão, você vê o dinheiro entrar. Você vai dar 5 plantões por semana. Você vai ter dinheiro, você vai fazer dinheiro.
Só que chega num ponto que você não tem mais esse pico. Ninguém faz 5 plantões, 7 plantões uma semana. Ninguém trabalha 80 horas semanais com 60 anos de idade. Só que o cara começa a ver o dinheiro entrando 40, 30 mil, 40... Hoje 50 mil dando plantão eu acho meio difícil. Mas uns 30, 40 mil entrando, sem gasto nenhum, o cara se enlouquece, não estuda, fica só no plantão, vai chegando no ponto que ele não vai ter saúde física e mental pra continuar dando plantão, e não vai conseguir entrar na residência, porque pra entrar na residência você tem que começar a estudar. Pra começar a estudar, você tem que diminuir o plantão. Para diminuir o plantão, você vai ter que reduzir o seu estilo de vida. Só que agora você já está com uma dívida imensa, 70 parcelas nas suas costas. Como é que você vai parar de dar plantão agora para poder estudar, para se especializar, para poder largar o plantão, sendo que o seu custo de vida já aumentou lá no alto? Então tem o buraco de quando você começa a fazer plantão. Então, se especializar, quando se forma, por isso que eu falo, residência é a creme de la creme. Quando você forma, entra na residência, é o creme de la creme. Mas é claro que a gente não pode também julgar a realidade de todo mundo. Tem muita realidade de médico que se forma que, pô, tem que pagar, tem que ajudar os pais, tem que ajudar a mãe, tem que pagar o FIES, que não tem condições de fazer uma especialização, não tem como estudar para residência. Mas tem que já pensando em também não se sobrecarregar para você e manter um estilo de vida baixo, para quando você for estudar para residência, você conseguir largar um pouco o plantão e ter tempo para estudar. Porque você entra num conflito de tempo, sabe? Você vai chegar num ponto de 50 anos de idade que você não vai conseguir dar plantão e ter esse estilo de vida. Você vai enlouquecer. O tanto de gente de médico que você tá vendo com depressão, com ansiedade, ataque de pânico, os números só aumenta médico com depressão. Só aumenta. Tanto que o médico tem um estilo de vida muito radical, né? O médico gosta de atividades radicais, de colocar a vida em risco. O médico adora. Adora. Você bota o médico pra pular de bungee jump, pular de... O cara não tá nem... O médico é doido. Falar em doido e medicina, como é que foi pra você fazer essa intersecção aí de criar conteúdo, medicina? Porque é tudo meio que junto que você faz, assim. É uma loucura, né? Hoje em dia é uma mistureba. É uma mistureba. Hoje em dia eu falo de tudo. É medicina, é saúde, é comédia, é teatro, é Alto Leblon, é Alphaville, eu falo de tudo hoje em dia, né? Mas eu comecei na faculdade. Nos meus últimos 2 anos de faculdade, a amiga minha olhou pra minha cara e falou assim, porque eu sempre fui engraçado da turma, eu sempre fui aquela pessoa que fazia a galera rir, que juntava pra sair pra um barzinho, eu que organizava, eu que fazia a galera, eu que conversava, eu sempre fui muito comunicativo. E aí eu falei assim, a minha amiga falou na pandemia, como a gente não tava saindo pra fazer nada, ela falou assim, Bruno, faz vídeo pra internet, isso é engraçado, não tá fazendo nada, estamos ficando em casa. Aí, filho da pandemia, 2 vídeos por dia no TikTok. No 4º vídeo, o vídeo já bateu 300 mil views. E aí eu tô assim, gente, será que eu faço isso aqui? Só que eu tava estudando pra residência. Tava estudando que eu queria radiologia. Meu sonho era fazer radiologia. Só que aí eu olhei pra aquilo, só que meu sonho de criança sempre foi trabalhar com entretenimento. Por máximo que eu amo a medicina, eu falo que a medicina é o sonho dos 18 anos, mas antes dos 18 o sonho era do entretenimento, era da comédia. Então assim, hoje em dia poder trabalhar com os 2 sonhos da minha vida é uma loucura, né? E aí eu fui pra internet, eu pensei assim, quer saber, eu vou dar uma chance. Porque querendo ou não, lá na frente eu ainda continuo sendo médico, eu posso voltar a estudar residência quando eu quiser voltar. Então eu vou dar uma pausa nos estudos de residência agora e vou focar na produção de conteúdo. Comecei a falar de cotidiano médico, comecei a falar de saúde, comecei a falar de um monte de coisa. Formei na pandemia. E aí eu comecei a fazer vídeos sobre os hospitais, sobre conscientização do Covid, conscientização sobre vacina. Falei sobre o tratamento de Covid, desmentindo as fake news. Eu falei muito sobre fake news na época da pandemia. E deu muito certo. Deu muito certo, assim, das minhas redes em 6 meses. Eu já tá com 500 mil de seguidores no Instagram, de tá com 1 milhão no TikTok. Então, assim, foi uma coisa muito rápida. Me jogaram nesse mundo muito rápido. Eu, com 6 meses de internet, estava fechando minha primeira publicidade. Eu, com 1 ano, 2 anos de internet, o que entrava lá em casa, 50% era de médico, 50% era de internet. Então eu ficava assim, gente do céu, tá uma loucura. Só que aí eu comecei a trabalhar com essa parte da operadora que eu falei, aí eu comecei a enlouquecer. Enlouquecer. Tive um burnout, fui pro psiquiatra. Porque ao mesmo tempo que eu tava atendendo ambulatório, eu atendia nesse lugar, eu trabalhava nesse lugar de corporativo e fazia vídeo pra internet, pirei total, falei, gente, isso não dá pra continuar. Aí eu parei com os atendimentos. No que eu parei com os atendimentos, eu ficava só com o trabalho da internet e o corporativo, né? E a parte da auditoria. Que aí eles pegaram e pediram pra eu ficar o full time. Eles me chamaram numa reunião
falaram que tava dando certo eu trabalhando lá e que a gente quer você de 8 às 6. Só que o meu contrato era de 8 a meio-dia. Aí eu falei assim, não quero. Aí, como assim você não quer? Não quero. Não vou ficar. Não quero ficar full time, eu quero só meio período. Então a gente não te quer, te mandamos embora. Então eles me mandaram embora. Porque eu não aceitei ficar o período todo. No que eles me mandaram embora, eu recebi uma rescisãozinha, uma né? rescisãozinha. E eu peguei esse dinheiro e falei assim, Marcelo, que eu morava com meu noivo em BH. Marcelo só dava plantão e tá estudando pra residência. E aí eu falei assim, vamos pra São Paulo? Porque meu trabalho já tava muito aqui. Eu tava muito pra evento. Era TikTok Awards, era CCXP, era palestra, era evento de empresa que eu tinha que estar aqui por causa de contrato que eu tinha com marca aqui. Aí eu mudei pra cá. Porque eu também tava cansado, né? Pegar ônibus. Todo fim de semana pra vir pra São Paulo eu já tava enlouquecendo. Aí a gente ficou um mês aqui, o Marcelo, nessa transição de trabalho e também em São Paulo. Sabe? Mudei pra São Paulo e desde que eu mudei pra São Paulo, a minha carreira da internet, ela deu uma guinada tão forte, porque aqui, sei lá, pra criador de conteúdo o mundo gira. Porque aqui você conhece as pessoas, você conhece os influenciadores, você conhece o criador de conteúdo, você conhece a marca, você conhece o dono da marca que tá te contratando, você começa a ser chamado para trabalhos presenciais. Então, pra mim, que trabalhava com entretenimento em casa, eu comecei a pirar mais ainda, que eu amei, né? E eu amo falar em palco, eu amo falar com as pessoas. Então, assim, ainda mais que eu abri uma peça, né? Eu comecei com a peça. Eu amo que só deu um oi e eu já tô falando da peça. Não, mas a peça também... Você não pensou em colocar isso no teatro do YouTube já? Falaram tem pouquíssimo tempo. Precisa correr atrás disso daí, cara. Não, falaram pra gente do teatro Tem do gerente YouTube. de conta já no YouTube ou não? Oi? Tem gerente no YouTube já? Batemos 100 mil inscritos ontem! Aí, ó. Ah, que chique! Já tem uma coisa no YouTube que você tem um gerente que cuida de você. Sim, a partir de 100 mil inscritos. Você ele é um geral, e aí depois de um tempo você tem um específico. Esse específico é mais chatinho, é mais específico. A gente tem uma incrível, Giovana. Chamou você de chata, maravilhosa. Não, é chato conseguir. Você tem que entrar numa lista. Suportar. Não, a Gia é maravilhosa. E aí depois que você consegue, você começa a ter acesso a algumas coisas mais específicas, Legal, assim. É meio que quase que... O YouTube sempre foi meu sonho, cara. Ah. Um ano atrás eu comecei no YouTube, né? Uhum. Eu falo que comecei no YouTube, sabe por quê? Por causa de Beta Boixá. Maravilhosa. Cara, sabe o que aconteceu? Eu tava na Comic Con, a gente tava junto, eu e a Beta, e eu falei assim, Beta, eu acho que eu quero entrar pro YouTube, como é que tá sendo? E a Beta tinha voltado há pouquíssimo tempo. Ela tem um canal há muitos anos, né? Mas ela ficou no hiato e ela voltou a produzir conteúdo tem uns 1 ano e meio, 2 anos. Aí ela sentou comigo nessa CXP, ela me deu uma aula que ela pegava o YouTube, mostrava as métricas, me mostrava como é que funcionava, me deu o contato da produtora, me deu o contato de editor, me deu contato de tudo. YouTube paga conta, né? YouTube paga conta. E menino, não é que paga? É. Eu fiquei passado. Não, às vezes uma galera que é criador de conteúdo fala assim, mas por que você não tá tanto no TikTok? Por que você não tá tanto no Instagram? Eu falo, não, porque o YouTube paga a conta. Mas hoje em dia, meu trabalho maior são as publicidades que eu fecho. Então. Mas é que No publicidade é a Instagram, merda que assim... Que é instável. Tem mês que você pode fechar 2, tem mês que você pode fechar 7. Ó, vou te dar uma cal. Você começou em 2020. 2020. Tá. Você já deve ter entendido isso daí. Ano que vem é ano de eleição e ano de Copa. Publicidade. Fortíssimo. Faz assim. Não, faz assim, ó. Some. Mentira. Eleição e Copa? Se você não fala de futebol, esquece. Passado. É 2 meses de vazio. Eu amo futebol, sabia? Sai, então, ó, perfeito. Aí já começa Eu amo a... impedimentos. Bota uma camisa da seleção Eu já. adoro pênaltis, impedimentos, chuteiras. Eu adoro. E eleição, como tem risco Brasil também, galera desaparece, assim. Pô, então, assim, o problema de rede social que a gente sempre conversava é assim, a gente ganhava muito dinheiro. Só que assim, tinha É meses... instável. Por isso que eu acho que o YouTube é o novo... O dinheiro. YouTube entendeu? paga a conta. É o novo objetivo de vida. Se você é influenciador, eu acho que o YouTube ainda é a chave da influência digital, né? Dos criadores de conteúdo. Que eu acho que assim, é uma casa onde você cria comunidade. Porque eu amo TikTok e Instagram, adoro. Porque eu gosto muito de roteirizar conteúdo. Eu amo roteiro. Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu sentia que a pessoa entrava, via 1 minuto meu e não conhecia Bruno Baroni. Mas eu senti que no YouTube, eu falei assim, cara, aqui eu vou ser eu. A pessoa pode ficar aqui 1 hora, que, porra, em 1 hora a pessoa te conhece. Uhum. Né? E 1 hora por dia, a pessoa vai entender como que é você, como que você responde. Querendo ou não, liga uma câmera sem interromper, sem corte, você vai falar uma merda que você vai botar ainda. As pessoas vão entender quem é você de uma forma crua, né? Eu sinto que o YouTube é muito isso, cara. Eu gosto disso, de conseguir construir a comunidade da pessoa entender quem é você.
sabe? Não, e é legal que você consegue fazer essa intersecção, porque você ainda fala de algumas coisas de medicina, né? Você ainda fala bastante. É o próprio espetáculo da peça, né? O meu conteúdo ele é basicamente sobre saúde. Eu falo que é comédia dentro da saúde. Eu brinco muito com o profissional da saúde, mas sempre tem alguma crítica ao vídeo. Se você perceber o vídeo, ele é engraçado, mas se você pegar ele, dissecar, ele tem alguma crítica de alguma coisa ou criticando o médico, ou criticando o paciente, ou criticando o sistema. Eu sempre tento trazer críticas, entendeu? Eu acho isso legal, porque é muito difícil, de novo, assim, como eu falei, eu conheço alguns médicos, conheço pessoal, cara, é sempre uma linguagem difícil, assim, até quando a gente traz a galera aqui, o Léo tá ligado, assim, às vezes você precisa... Às vezes a gente que tá falando aqui, fala, cara, eu não tô entendendo, e o cara tá na minha frente, tá ligado? E eu estudei pra essa pauta. Imagina um maluco que não tá Eu tô acostumado muito com isso, que como eu criei conteúdo há 5 anos, tem muita gente que chega assim e fala assim, ele é médico, olha o jeito que ele tá falando. Sei bem. Fala, que merda, olha, por que você trouxe ele pra não sei o quê? Cara, mas é porque eu trabalho com a internet há 5 anos e eu sei que você que tá me assistindo provavelmente não é médico. E eu já me treino há 5 anos a não falar nenhuma palavra muito científico ou menos coloquial do que um papo, entendeu? Porque eu sei que a pessoa que quer entender, ela não vai entender o que eu vou falar. E eu quero passar a informação. Eu não quero me sentir soberbo, entendeu? Eu não quero aquela coisa do egoísmo intelectual. Eu não quero me sentir superior a você. Eu quero compartilhar o meu conhecimento com você. E pra compartilhar, a gente tem que ter a mesma linguagem. É isso. Pô, perfeito. Cara, animal o seu canal. Pra quem quiser conhecer mais de você, Bruno, onde é que eles vão? Eles vão no Instagram, @BrunoBaroni_A. Todo mundo, o mesmo nome, Bruno Baroni _ no TikTok, Instagram e YouTube, né? E claro, minha peça de comédia, uma peça de comédia de Bruno Baroni e Thaisa Damos. Thaisa Damos, ela, junto comigo, ela fez essa peça. A gente escreveu essa peça juntos, em casa, lá em casa. A gente pegou assim, vamos abrir uma peça? Vamos fazer? Aí abrimos o computador e escrevemos um na frente do outro. É incrível, a peça chama Eu Também Sou Médico. O pessoal acha que é stand-up, mas não é um stand-up. Ele é uma peça de teatro, que são 12 personagens. Então é como se fosse eu, médico de plantão, e a Thaisa fazendo todos os personagens que compõem o plantão, e a minha personagem, a enfermeira Sandra, que é a médica que é a enfermeira de peruca, né? Que o gay, quando bota peruca, ele pode falar qualquer coisa, né? Ele passa um pano, tô brincando. Mas a enfermeira Sandra dando uma palestra para as pessoas que estão no teatro sobre como sobreviver a um hospital. Então é muito legal, porque a gente começou em julho, já são 4 mil espectadores. Caraca! São 4 mil pessoas que já foram assistir a peça. Nossa, foi incrível. A estreia foram 600 pessoas, a gente fechou o Gazeta. Ah, você no Gazeta? Foi no Gazeta. O Gazeta Pô, teatro grande, cara. Pô, lotamos o Gazeta, enchemos o Clara Nunes no Rio de Janeiro, o SESI Minas foi 450, 500 pessoas no SESI Minas em BH. Tá fortíssimo, cara. Cara, tá incrível a peça, incrível. E é uma delícia fazer a peça. Assim, eu me encontrei nos palcos, não sou ator, tá? Mas assim, eu tive um intensivo com Thaisa Damos e Camila Vaz, que é a diretora da peça. Um beijo pra Camila Vaz e Thaisa Damos. Mas assim, um intensivão nos ensaios, que hoje em dia eu tenho uma noção de palco, uma noção de teatro, de produção de espetáculo, que é incrível. E assim, é o meu sonho hoje em dia. E agora a gente tá em cartaz no Rio de Janeiro. Se você for do Rio de Janeiro e tá assistindo aqui, vai comprar a peça, tá? Vai lá no meu perfil. Eu Também Sou Médico. A gente vai estar no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, no dia 18 de dezembro. E no dia 21 de dezembro a gente vai estar no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping. Pô, animal. Vamos ficar aí um fim de semana no Rio pra finalizar o ano. E quando eu voltar pra São Paulo, eu vou levar Giovana e Luciana pra te assistir. Giovana e Luciana, porque não foram até agora. Senão elas me matam depois dessa. Ai, gente. Bruno, muito obrigado pelo seu tempo. Prazer enorme falar com você. Foi uma delícia conversar com você pra caramba, né? Caramba. Pô, fala bastante mesmo. Fala bastante, fizemos 2 xixis. Que é isso, né? O pessoal não viu, né? 2 xixis. Só quem é membro do canal viu o xixi, né? Eu amo. E muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo. Valeu!